esportivas do mundo. Fala galera, beleza? Show de bola, tranquilidade. Edivan Cervantes na área, começando mais um episódio da nova temporada do Show de Bola Podcast, o maior podcast de apostas esportivas do Brasil. Hoje nós estamos aqui com um convidado sensacional, muito top mesmo. E nós não vamos falar de bets, nós vamos falar da parte contábil, que é o que está em alta aí nesse tema dentro do mundo das apostas. Natan Ponce, meu irmão, obrigado pela vinda, viu? Obrigado, Edivan, pelo convite. Obrigado, vamos fazer um conteúdo top aqui, o cara manja demais e vai contar tudo para você relacionado à parte tributária, à parte contábil, que envolve o nosso mercado que está próximo de ser regulamentado. E tem muita coisa aí. Muita coisa, né, meu irmão? É isso aí. E antes de começar, dois recadinhos importantes para você. Se você não é inscrito no meu canal, você está perdendo. Já são mais de 150 mil pessoas inscritas aqui e mais de 20 milhões de visualizações. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Então já segue aqui, ó, Trader Edivan Cervantes, você me encontra no YouTube. E também, você que não conhece a nossa mais nova patrocinadora, a XP Games, que vem para nos dar aí um apoio sensacional. Vou deixar um link aqui para você garantir o seu crédito de aposta. Lá você já depositou, você ganha 100% de bônus. Vem com a gente na XP, que tem uns mercados lá sensacionais, muito bacana mesmo. Então vem com a gente na XP Games, a melhor do Brasil. Meu irmão, quantos anos você tem? Edivan, eu tô com 36 anos. 36? É velho já, né? 36 com cara de 18. Olha, já me soltaram algumas piadas. Falaram que eu rodei com pneu murcho. Mas é isso aí, 36 anos. E você é casado, tem filhos? Edivan, eu sou casado, tenho 3 filhos, né? Sou mineiro, nasci no estado de Minas, Vim para São Paulo aí acho que foi 2001, 2002. E, enfim, casado, 3 filhos, estamos aí na pegada aí. Inclusive, a terceira filha, né? Um abraço aí para minha mulher. A terceira filha tá ainda na barriga, 6 meses. Que legal. E qual é o nome das crianças? Criança é a Júlia Ponce, Pedro Ponce e a Malu Ponce, Maria Luísa Ponciano. E o nome da esposa? É Cleiciane. Cleiciane? Isso. Show de bola. E tá casada há muito tempo já? Tô com ela já há 10, 11 anos. 10 anos? E ela te aguenta tanto tempo assim? Espero que ela não... pois é, pra você ver. Bastante tempo aguentando o mineiro aqui. Mas casou logo no início ou demorou? Ficou enrolando? A gente se relacionou aí durante um ano, mais ou menos, tá aí, né? Namorou um aninho, aí depois a gente se juntou, né? Que na verdade no papel daquele jeito, né? No papel ainda não oficializou. Não. Pô, tá enrolando, hein, mano? Espero que ela não veja essa parte. Corta aí, Diego. E você ela é paulista? Na verdade, conheci ela aqui no estado de São Paulo, né? Mas ela é de família da Bahia, é baiana. A família toda dela é baiana, né? E assim, ela veio também para São Paulo na mesma época. E é onde, né? Vizinho, né? Dá uma olhadinha, olha para um lado, aí começou, né? A paquerar. Enfim, né? E no decorrer da vida, aí a gente começou a namorar e estamos aí até hoje. Show de bola. E você é mineiro de BH mesmo? Velho, a minha cidade onde eu nasci, lá é uma cidadezinha pequenininha que eu acho que ninguém nunca ouviu falar, Rio Vermelho. A cidade bem pequena, população baixíssima ali, mas ela é um estado muito bonito, né? Inclusive ali a região de Rio Vermelho, né? Então fica próximo ali de Goiânia, de Cerro. Inclusive, ano passado eu tava lá. Que Cerro, que cidade show de bola. Cidade histórica, tá, pessoal? Fica a dica aí para quem quiser visitar. Minas Gerais é muito grande, né? Sim. Por exemplo, a minha esposa, ela é de Minas e, por exemplo, meu irmão mora lá. Meu irmão mora em Macuco. E ela falou assim, eu nunca ouvi falar. Então é muito grande, tem muita coisa, né? Sim. Várias cidades em volta ali. As cidades lá são tudo cidades históricas, né? A maioria das cidades lá são históricas e recomendo, viu? São cidades bonitas aí que vale a pena fazer uma visita, a culinária é interessante, cachoeiras. Eu praticamente moro em São Paulo, mas eu sou apaixonado por Minas Gerais. Sempre vai para lá? Sim. A gente tenta aí pelo menos a cada 2 anos, né, visitar os parentes lá e, enfim, conhecer uma cidadezinha lá nas redondezas. Show de bola. E, meu irmão, como é que surgiu essa paixão pela parte... Porque, assim, quando a gente é novo, né, na escola ali... Pô, acredito eu que uma das matérias mais chatas é a matemática, né? Essa parada, matemática, número, é uma coisa muito chata. E, inclusive, até eu vi um meme muito engraçado. O cara falou assim, matemática já é chato. E ainda vem o filho da mãe e coloca a letra na matemática, né? Aí ferra mais ainda. Aí complica mais a situação. Como é que surgiu essa paixão
pela contabilidade, pela parte tributária? Como é que foi? Sempre foi o seu desejo ou surgiu assim do nada? Como é que foi? Boa pergunta, Divan. Eu costumo dizer, eu não sei se você acredita em negócio de signo e tudo mais, que eu sou virginiano, né? Eu não boto muita fé não, mas já que o povo já fala... falou, ele acredita. Já que o povo fala, eu sigo, né? Virginiano tem aquela de ser muito metódico, né? Então, eu gosto das coisas no mínimos detalhes ali. Se tá alguma coisinha tortinha, tô vendo esse copo aqui, se não te ficar redondinha aqui pro meu lado aqui, eu já fico, né, com aquele tic-teco. Então, eu particularmente nunca tinha ouvido falar de contabilidade. Eu pisei no escritório de contabilidade quando eu tinha 14 anos. Né? E assim como muitos contadores da área, piso no escritório de contabilidade e começa como office boy. E assim foi também a minha jornada. Lá em 2008, 2007 mais ou menos. Foi quando eu comecei a atuar na contabilidade. E aí comecei como office boy. Com pouco tempo, né, o líder lá das operações me deu a oportunidade de entrar para dentro do escritório, conhecer um pouquinho da área fiscal, né, que é a área tributária que a gente vai falar. Tive a oportunidade também de atuar na área da trabalhista, né, que também é bem interessante. E a área contábil no geral, né, que é balancetes, balanços e assim vai. Quando eu tive esse primeiro contato, aí eu falei assim, opa, eu acho que aqui é minha área, né? É minha área. Porque contabilidade, velho, não tem como você enganar a contabilidade. Eu costumo até brincar com a equipe lá no escritório que contabilidade é curva de rio. É curva de rio. Por quê? Curva de rio é onde para a sujeira, né? Então, se tem algo errado, né? Dentro da empresa, se tem algo errado, até mesmo dentro dos departamentos da contabilidade, que foi feito de forma equivocada, na contabilidade esse erro vai refletir. Refletir nesse erro, aí alguém vai levantar a mão e vai apontar, né? Então, estamos aí na jornada aí, a minha origem, né, na contabilidade foi assim, aos meus 14 anos, lá em 2007, 2008, porque eu não lembro exatamente a data. E faz tempo que você se formou? A minha formação, eu estou 10 anos, né? 10 anos. Caraca, que eu tenho a minha... assim, mas no decorrer disso daí, Edivan, enfim, eu tive outras fontes de renda, vamos dizer assim, né? Porque não é querendo trazer aqui assunto dramático, não, longe disso. É apenas para enfatizar que eu vim de uma família pobre, né? Então, condições para pagar na faculdade, enfim, ter ali, né, a capacitação, né, nos estudos, isso daí a gente tem que ralar, tem que buscar oportunidade. Né? Então, eu trabalhei muito tempo como motoboy, né? Eu fui ali muito tempo... Era motoboy? Sim, trabalhei como motoboy. Habib, você lembra naquela época lá dos 29 minutos? Você chegou a pegar, não? Então, trabalhei nessa época aí. Eu tinha 29 minutos para fazer os pedidos. Isso daí eu trabalhava para quê? Para arcar com compromisso em casa e com a faculdade, né? Então, enfim, foi uma luta ali diária ali para poder conseguir, né, investir na capacitação e assim conseguir o tão sonhado CRC. E no caso, quando você se forma, isso aí é uma curiosidade minha, na verdade, quando você se forma, você recebe o CRC e isso tem que ser renovado? Como é que funciona, não? Sim, sim. Essa pergunta ela é interessante porque, assim, no mercado, nada contra, tá? É apenas para trazer fatos aqui, tem muitos profissionais trabalhando de forma equivocada, né? E assim como o advogado, o contador também tem um conselho da qual regula ali a profissão. E uma vez que você emite ali, faz o seu certificado bacharel, né? Que aí a faculdade que emite para você. Através desse documento, seu boletim e assim vai, você faz uma prova no Conselho Federal de Contabilidade, que é o CRC, né? E através dessa prova, né? E você sendo aprovado, assim como a OAB aprova seus profissionais, aí você pode ter o seu CRC, né? O seu CRC. E se você quer ser um profissional autônomo, vamos dizer assim, ou CLT, apenas o CRC já é o suficiente para você adentrar numa empresa, trabalhar na multinacional, ou trabalhar de uma forma autônoma. No meu caso, eu optei pelo PJ, né? Então, através do CRC, eu consegui ter um alvará, que é a sua pergunta, ter um alvará lá no Conselho de Contabilidade para poder atuar no mercado. Show de bola. Então, quem tem interesse aí, o Nathan já deu uma mini aula aí para vocês nesse intuito. Nathan, falando agora com relação
as apostas, né? Legal. A gente vai falar mais na vertente do que está acontecendo, né? Eu achei interessante trazer o Natan, primeiramente que o Natan, ele é um profissional extremamente qualificado, capacitado, né? Inclusive nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas ele é o meu contador também da minha empresa, da empresa da minha esposa, e a gente vai contar também como que ele pode ajudar você que é profissional da área de apostas. E é um tema que está muito em alta, porque está saindo a regulamentação, né? Na verdade, já tem data, né? A partir de 1 de janeiro, e vai mudar muita coisa do que é hoje para dia 1 de janeiro. E eu queria saber de você, que nem a gente está conversando e tudo mais, a regulamentação das apostas, combater, prevenir fraude, seguranças, né? No dado de segurança que você colocou, que de fato vai mudar aquilo? O que vai acontecer com a regulamentação na parte contábil, na sua visão, Natan? Legal, regulamentação. Então, um ponto de vista do Natan, tá? Eu acredito que a regulamentação, ela tá vindo aí e acredito ser positivo, tá? Tem os seus lados positivos, assim como tudo na vida, né, Divan? Tudo tem o seu lado negativo e o seu lado positivo. Então, acho que a gente tem que equilibrar essa balança aí e tirar o melhor proveito da situação. Mas, falando da regulamentação em si, eu acredito que ela vem aí para combater fraudes, ela vem aí para combater lavagem de dinheiro, né? Lavagem de dinheiro. Sim. Tem a questão dos jovens, né? Operando, entrando nesse mercado e às vezes prejudicando ali, né? Porque o jovem, às vezes, ele tem ali sua conta baixinha, né? Então, ele precisa ter uma educação financeira para começar a entrar no mercado, para começar a ser dono do próprio nariz, né? Então, é uma galera que eu acredito que está sendo bastante impactada. Então, essa regulamentação tem esse lado positivo, que vai tratar sobre esses jovens, sobre a questão da lavagem de dinheiro, né? Então, eu acredito que ela é positiva. Um outro ponto que eu acho que vale a pena destacar também, me corrige se eu estiver errado, né? Mas assim, a regulamentação das bets, das casas de aposta, né? Tem o seu lado positivo também para o profissional, assim como você, né? Porque hoje, vou jogar uns 2 anos para atrás, né? E eu vou falar por conta do meu ciclo social, tá? Sim. Eu trabalho com casa de apostas, né? Eu trabalho com casa de apostas. Se a pessoa não conhece o mercado, eu conheço. Eu tenho amigos que apostam, eu tenho clientes que é da área. Mas se a pessoa não é da área, esse cara aí, não sei se ele tá falando alguma fraude, algum golpe. Marginalizado, né? Isso. Não sei se você concorda comigo, mas eu tenho essa perspectiva do mercado. Sim. Então, a regulamentação tem esse lado positivo, porque ela vai vir e espero que venha de uma forma saudável também a parte tributária, até mesmo para fomentar as empresas do nosso país, né? Mas ela vindo, o profissional que atua nesse mercado, ele pode falar com propriedade. Não, eu atuo, eu sou um profissional da casa de aposta, né? Então, eu acredito que seja positivo essa regulamentação, desde que, né, também, né, equilibre ali a balança. Os nossos representantes, né, equilibre essa balança para poder fomentar as empresas que querem operar e assim refletir também para o consumidor, os apostadores. E é importante você falar com relação até mesmo à questão da lavagem de dinheiro, porque tudo que é ruim que sai aí na mídia é por causa das apostas. Então, tudo... É lógico que nem, por exemplo, eu vi uma reportagem hoje, fiquei chocado, né? Saiu no G1, que um cara, um homem, vendeu um filho de 11 meses por R$5 mil na Indonésia para fazer apostas. Para fazer apostas. Então, é óbvio que existe muita coisa ruim, muita coisa, tipo... absurda, né? Mas também colocar tudo nas costas das apostas é complicado. Tivemos o caso da própria Deolane, tivemos o caso do Gustavo Lima, Sim. que eram coisas voltadas à lavagem de dinheiro e não de bets. Né? Então, as pessoas também têm que fazer essa separação da situação para a outra, né, Natan? Acho que é importante também as pessoas visar essa questão, isso aqui é isso, isso aqui é trigo, isso aqui é joio, vamos separar certinho. Então, que nem eu estava te falando, com essa regulamentação, né, que hoje tem o SGA, se não me engano aqui, né, que é a secretaria que está regulando aí Sim. as casas de apostas. Então, uma vez que você tem lá a sua casa de aposta e você quer operar no mercado brasileiro, você vai pagar, né, até os 30 milhões que a gente estava conversando aqui em off, aqui, né, pagar lá a licença, outorga, né? A outorga para você começar a operar e, enfim...
E não é simplesmente pagar 30 milhões, tá, pessoal? Não é simplesmente isso. Tem vários critérios que essa empresa tem que se adequar, né? Um deles que é até mesmo o marketing, né? Que o Edivan comentou aqui comigo aqui em off. Tem que se adequar, tem regras para se operar. Então, uma vez que a gente trabalha com regras, eu acredito que a visão do público, né? Ela vai ser mais transparente. Né? Um detalhe que eu também não citei no início, a regulamentação ela vem para trazer uma transparência para nós consumidores, né? Para nós consumidores. Então, o consumidor que está ali na sua casa de aposta e quer fazer alguma operação, seja ela profissional ou seja ela entretenimento, hoje, né? Não vou dizer hoje que eu não sei como é que está o mercado, né? Mas vou jogar 2 anos para trás. Esse consumidor não sabia se essa casa de aposta ia dar um golpe, né? Se era confiável. Né? Então, com a regulamentação, eu acredito que tem esse lado positivo que vai trazer mais transparência para os consumidores. E vai ter também a casa de aposta que estiver licenciada para atuar no Brasil, precisa ter um sócio brasileiro, precisa ter um capital social de mais de 30 milhões. Né? Então, tudo isso, porque assim, você joga hoje no Reclame Aqui, vai aparecer um monte de bets, tá? De reclame. Né? Então, a partir do momento que você é regulamentado, você vai ter um suporte. Então, você vai poder, por exemplo, entrar até mesmo com uma ação contra a casa, porque hoje mesmo as casas de apostas têm as suas os seus CNPJs na Curaçao, em outros países. Sim, são as offshores. Malta, né? Então, por isso que tendo a regulamentação nesse ponto vai ser muito benéfico. Isso né? é interessante isso daí, porque um dos tópicos, né, que a secretaria traz para poder se regularizar no mercado brasileiro é também ter um atendimento ao cliente, tá? Né? Porque hoje em dia, sei lá, você compra um vinho lá no supermercado, o mercado ele tem que ter lá um saque onde o consumidor ele entra em contato, né, enfim, e ele briga ali pelos seus direitos de consumidor, caso, né, enfim, né, diante das condições ali que ele se apresenta. Então, as bets hoje, como não tem esse regulamento, né, eu acredito que talvez você pode até me dar esse número, são todas elas que têm esse portal onde eu posso entrar em contato, olha, meu Pix não caiu, olha, tive esse problema na plataforma. Então, com a regulamentação, tem mais esse tópico também. Exatamente. Você vai ter um canal de atendimento ao cliente. Exatamente. Isso também vai inibir muitas... Nós acaba brincando no meio das apostas, chamamos de casebres. Casebres. Os casebres vão acabar acabando de fato aí. Isso é positivo para vocês, Edivan? Cara, assim, o que eu vejo, sendo sincero com você, porque, igual nós estávamos conversando aqui antes de iniciar as gravações, mas o que pode mudar mesmo é a parte do CONAR com relação à propaganda. Certo. Né? Então, talvez, a gente não sabe ainda como é que vai estar, porque assim, aparecem muitas coisas e vai mudando. Pô, ele tá falando de regulamentação há 3, vai ter muita coisa ainda, hein? E vai mudar muita coisa no decorrer. Então, assim, vamos supor que eles falem assim, ó, vocês não podem mais falar de apostas. É igual, por exemplo, o cigarro, que é velado lá. Você não vê propaganda de cigarro. Acabou. Né? Então, se for assim, vai ser muito complicado para nós. Porque como é que nós vamos falar... demonstrar o nosso trabalho sem poder demonstrar. É muito complicado. Sim. Mas a questão da regulamentação por parte até mesmo de empregabilidade, vai abrir portas de emprego para muita gente, porque as casas vão ter que ter uma sede aqui também, mesmo que seja o que for pequeno... Escritório para operar, então, né? isso vai gerar renda, vai gerar emprego. Eu acho isso muito vantajoso. O que nós temos que analisar é como que vai ser essa tributação. Né? Então... a gente fica muito ainda receoso, porque são várias coisas que vai mudando, várias pautas que são mudadas, que a gente não sabe de fato como é que vai ser no dia 1º de janeiro. Sim. Então, essa é uma questão meio um milindre que eu vejo tanto dos profissionais da área, como até mesmo donos de casas de aposta. Eu acho que é essa a maior questão ali, mais a atenuante para eles poderem ver como é que vai ficar ou não. Sim, realmente tem um ponto de interrogação enorme sobre isso daí, né? Porque, para você ter ideia, vira e mexe, solta uma instrução normativa em cima de outra. Como isso começou tudo com uma medida provisória, né? Lá em 2018, que legalizou, né, as operações, né? E através dessa medida provisória se transformou em lei, né? E assim, tem até um prazo que foi estipulado lá em 2018
para poder regulamentar. Né? Legalizar uma coisa, regulamentar é outra. Legalizar, ele traz ali, né? Olha, isso daqui é legal, tudo bem, pode operar. Regularizar é trazer as regras para brincadeira, vamos dizer assim, né? Trazer em outras palavras aqui, é trazer as regras para brincadeira. Então, putz, eu até me perdi aqui o que eu estava falando, mas assim, desde de 2018, então, já vem surgindo medidas provisórias, instrução normativa sobre o assunto, e eu acredito, uma crença do Natan, que tem muito ainda que sair decretos, instruções normativas, porque, esse ponto de interrogação enorme não está só na nossa cabeça, não, está lá na Câmara também. Exatamente. Lá, porque é algo novo, Divan, algo novo. O problema também, Natan, é assim, que colocaram pessoas incompetentes... Que não entendem do assunto. Para discutirem sobre o assunto. Então, isso que é complicado. Inclusive, o Ricardo, junto com o Netuno, também o Rodrigo Louco, que é presidente da Baesp, esteve lá no Congresso, foi falar com o Jorge Cajuru, falou com uma galera lá, e ninguém praticamente deu ouvidos para ele. Tem um amigo meu, o William Volkov, que eu falei com ele, que é um jornalista sensacional, ele falou que ele almoçou com o Haddad recentemente, falou assim, e o Haddad falou para ele, onde é que estava essa galera das bets? Então, assim, é muito complicado. Então, é a mesma coisa colocar um economista para tomar conta da parte da saúde. Sim. Não tem lógica. Então, acho que falta um pouco de bom senso da parte dos governantes para poder falar assim, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos entender como é que funciona essa situação. O mercado. Né? Então... porque eu acredito que tem que trazer um equilíbrio nessa balança, né? E você não consegue trazer um equilíbrio se você não tem um profissional atuante na área, né? E resultado disso daí é esse monte de instrução normativa, decretos que vem surgindo, e nenhum deles traz uma transparência 100% ali de como a casa deve operar, de como o consumidor vai operar, né? Então, enfim, vai mudar muita coisa ainda. Vai mudar. E falando agora com relação a como vai funcionar a questão dos impostos para o apostador comum. Né? Então, por exemplo, o cara lá tem uma banquinha de R$200, apostou, ganhou. Como é que... R$200 não, porque eu acho que não vai nem entrar na questão de imposto, mas o cara vai ter R$5.000, R$10.000 ali, e ele foi ganhando, tendo o lucro dele ali e tudo mais. Como é que vai ser? Ele vai ser retido na fonte? Como é que vai funcionar essa parada aí, Natan? Legal. Eu trouxe até minha colinha aqui, tá, pessoal? Porque tem um monte de instrução normativa. Então, vamos lá. Tem uma instrução normativa, e o número dela, aqui para minha colinha, é a 2191 de 2024. Ela altera duas outras instruções normativas. Uma é 1500 de 2014 e a 1990 de 2020. Pronto, é só essa parte aqui que eu vou passar, não vou ficar falando números para vocês mais não, tá? Então, basicamente, o que traz essa instrução normativa agora publicada neste ano? Edvan, funciona da seguinte maneira. O apostador, que ele tem ali um ganho na casa, né? E ele não atingir a primeira faixa ali, não ultrapassar a primeira faixa da tabela do imposto de renda, esse cara tá isento. Né? Então, você aí que ganhou, né, na sua casa de aposta lá até 2.259, você não sofre tributação. Joinha. Agora, o apostador que fez ali, né, sua fezinha ali, não sei se eu posso chamar assim, mas fez a sua fezinha ali na casa e teve um ganho acima de 2.259, aí ele já está sujeito à tabela do imposto de renda. Então, se fizer 2.260, já está? Já está sujeito. Então, basicamente, como que é feito esse cálculo? Eu tenho que subtrair ali o valor investido, né? Então, sei lá, o Natan colocou R$100 e ganhou 2.500, né? Então, esse ganho foi 2.400. Opa, já ultrapassou a tabela. Ultrapassou a tabela, ele entra no critério conforme prevê a instrução normativa, que é da seguinte maneira. A casa, ela é responsável por aquela tributação, pelo cálculo daquele apostador. Tá? Então, se o Natan ele teve ali o ganho de 2.400, a casa tem que fazer o cálculo do imposto de renda, 15% sobre o saldo, tá? Retém aquele valor do seu apostador e paga só o valor líquido ali pro apostador. Mas vamos imaginar o seguinte, isso aqui é muito importante, o que o Natan está falando, e que vocês prestem muita atenção. Se vocês não compreenderem, volta o vídeo que a gente vai falar também bastante nessa tecla. Vamos imaginar, Natan, por exemplo. É porque, assim, para ficar uma coisa didática para a galera, legal. Porque, assim,
show de bola. Mas, por exemplo, vamos supor, eu coloquei lá R$100 e no mesmo dia eu ganhei 2.400. Eu vou sacar aquela grana. Eu vou sacar aquela grana. Essa tributação já vai vir no ato do saque ou vai esperar os 30 dias? Legal. Porque o cara pode ir lá sacar, pô, a casa vai esperar ali, dane-se a casa. Legal. A tributação ocorre justamente no ato do crédito ou do pagamento ali, né? Porque ou o crédito ele vai direto para a conta bancária do apostador, né? Enfim, ou o pagamento através de outros meios de operação financeira. Então, no ato dessa operação, o Natan, ele apostou no dia 8, foi lá e teve esse ganho. Nossa, aí o dia 9 aqui, eu quero já tirar o meu recurso, tirar o meu prêmio aqui da casa, né? Então, no ato dessa retirada do recurso, a casa ela já fica ali com a responsabilidade de fazer esse cálculo e reter a parte que compete ao governo. Ah, entendi. É assim que vai funcionar. E aí, não sei se você tem essa informação, mas, por exemplo, a casa vai ser obrigada a fornecer alguma coisa falando que reteve aquele valor? Ótima pergunta. O apostador, né, assim como... Eu vou até um pouquinho mais para trás, a nossa legislação tributária, ela sempre traz a responsabilidade pela retenção do imposto para a pessoa jurídica. Tanto é que vamos imaginar, fazer uma analogia aqui, que o Edivan tem lá uma empresa, pessoa jurídica, da qual o Natan é CLT, né? O Natan sendo pessoa física e o Edivan pessoa jurídica, a responsabilidade do pagamento do imposto, na verdade do recolhimento do imposto, é do Edivan pessoa jurídica. Sim. E como que funciona a operação? Lá no Olerite do Natan, ele desconta lá, conforme o cálculo da tabela do imposto de renda, a fatia do imposto de renda. O Natan de fato pagou aquilo ali, mas o Edivan é que fica responsável por repassar isso aí na Receita Federal. Então, basicamente, essa premissa é a mesma aplicada na casa de apostas. Mesma coisa. A pessoa jurídica ela vai ficar responsável ali pelo pagamento do imposto. Eu acredito, é uma crença minha, tá, Edivan? Eu acredito que é até uma forma de você desviar a sonegação, né? Sim. Porque se a pessoa física ela tem meios ali de correr da tributação, obviamente vai desviar, né? Então, você levando essa responsabilidade para a pessoa jurídica, que no caso está sendo depositada na conta das casas de aposta, fica mais prático ali de obter aquela arrecadação lá para a União. Agora, respondendo a sua pergunta, contextualizei aqui. Todo ano, que inclusive isso aí vai mudar, tá, pessoal? Todo ano as empresas que fazem retenção, elas são obrigadas a entregar uma declaração chamada DIRF. Né? Que agora está para mudar para o FD-REINF. Eu não vou entrar muito em termo contábil não, mas é só para contextualizar, tá? Mas enfim, essa declaração, qual é a composição dela, Edivan? Basicamente ela fala, Joãozinho, você recebeu X do CNPJ Y. Mariazinha, você recebeu Y do CNPJ X. Então, ela tem uma composição, isso da pessoa jurídica, tá? Ela tem uma composição ali de informações que leva até a Receita Federal, para a Receita Federal depois fazer o cruzamento com a declaração de imposto de renda da pessoa física. Caraca. Isso. Então, o apostador que entrou lá na Casa Bet e fez a sua aposta e sofreu essa retenção, ele vai ter que fazer a manutenção do cadastro dessa casa, porque ele vai ter que pegar um documento chamado informe de pagamento. A Casa Bet tem que gerar essa informação, compartilhar com o seu apostador para que ele possa lançar na sua declaração de imposto de renda. Caraca! É assim que vai funcionar. Falando, Edivan, é mais extenso do que na prática, tá? Mas basicamente uma empresa que já atua, né, que já tem nossos sistemas preparados para fazer a retenção, ela só vai montar aquela declaração, né? Obviamente validar com o contador responsável e tudo mais, e transmitir para a Receita Federal. Fez essa transmissão, vai emitir lá o documento de informe e vai compartilhar com você, apostador, para você alimentar a sua declaração de imposto de renda da pessoa física. E vai existir a possibilidade de restituição do valor de imposto? No caso... Excelente pergunta. Você tá boa de fazer pergunta hoje. Meu papel é esse. Muito bom. Eu gosto disso. Legal. Então, como que funciona? No caso, isso também é informação aqui da instrução normativa, tá? No caso de quem opera aí na casa de aposta, esse tipo de rendimento, ele é tributado exclusivamente na base.
Tá? Então você, apostador, né, que vai receber o seu informe de pagamento e precisa lançar na sua declaração de imposto de renda pessoa física, vai ter uma ficha lá dentro do programinha que é rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte. Então, por conta dessa tributação exclusivamente na fonte, ou seja, você paga ali, pronto e acabou. Pronto e acabou. Então você não tem essa possibilidade de restituição. Entendi. É diferente, trazendo uma analogia aqui para o pessoal, é diferente de um trabalho assalariado, por exemplo. Né? O trabalho assalariado, você tem lá o seu salário determinado e conforme, né, o seu calendário, eu tive despesas com plano de saúde, eu tenho dependentes. Aí você pode fazer o lançamento porque justamente porque é uma declaração de ajuste. Então, tem 12 meses no calendário, aí eu faço a escrituração, executo ali a escrituração dos meus rendimentos, mais as minhas despesas, e eu posso ter ali, conforme o meu pagamento do IR, eu posso ter uma restituição. Muito bom. Diferente do caso do BET, tá? Que é tributado exclusivamente na fonte. Show de bola. E outra coisa também, Natan, que eu acho que... Cara, você vai falando aqui, vai surgindo dúvidas, até mesmo fora daquilo que a gente estava imaginando de perguntar. Legal. Mas, por exemplo... Imaginando nessa situação hipotética de que o Joãozinho ganhou R$ 2.500 de prêmio na casa de aposta. E se uma pessoa, um desavisado, vai lá e deposita R$ 5.000 na casa? Ela é tributada sobre o valor do saldo que ela depositou? Vamos lá. A origem desse recurso está saindo do bolso do apostador. Isso, da conta dele. Beleza. Essa tributação, ela ocorre em outro momento. Tá? Ela ocorre em outro momento. Do porquê, Edivan? A Receita Federal ela sempre vai fiscalizar ali, ela sempre vai ficar de olhos abertos à origem do seu recurso. Sim. Né? Então, se o Edivan, ele em algum momento já recolheu os tributos sobre esses 5.000, o valor é dele, o patrimônio é dele. E se ele, por exemplo, ele depositou 5.000, aí vamos supor ele foi sacar os 5.000, e aí? Eu não gostei dessa casa não, vou depositar em outra. Olha, boa pergunta, Porque aí ele vai automaticamente teria que entrar na tributação ali, não é? Boa pergunta, mas funciona assim, ó. A tributação de imposto de renda, ela é uma tributação sobre a renda. Então, eu vou trazer aqui os princípios da legislação, tá? Eu vou me basear sobre os princípios da legislação. Porque, de fato, essa operação aí, ela não traz nada de forma explícita na lei. Porque isso daí, o que você está falando, é bem interessante, porque, assim, a gente estava até falando sobre os políticos e tudo mais, de ter uma participação ativa em quem legisla de um profissional que atua no mercado. Exato. Né? Que atua no mercado. Porque se o Natan não atua no mercado, como que eu posso falar sobre tal assunto? Como que eu posso legislar sobre tal assunto? Se for área tributária, beleza, o Natan vai se envolver. Mas se não for daquela área, não tem como eu palpitar. Né? Então, o que acontece? É uma operação que é possível, é uma alternativa que você está trazendo, que é o possível ocorrer nas casas BET, mas que não tem nenhuma alternativa, nenhuma instrução na legislação. Baseado nisso, contextualizei, então vou trazer aqui a premissa da parte tributária. O imposto de renda, o próprio nome já diz, é um imposto que incide sobre a sua renda. Então, se eu tenho um capital, Edvan, eu vou investir, né, sei lá, na bolsa de valores, eu opero no swing trade, day trade, sei lá, até mesmo em uma empresa. E eu investi lá, o seu exemplo, 5.000 em um negócio, em um ativo. E esses 5.000 nesse ativo me gerou rendimentos, eu sou tributado sobre o rendimento. Entendeu? Natan, eu só joguei os 5.000 e tirei ele para outra casa. Teoricamente, não tem tributação, porque eu não tive ganho. Entendeu? Eu apenas fiz uma movimentação financeira. Aí, se tiver tributação, é outro impostozinho chamado IOF, que por enquanto, né, ele não tá aí, não deu as caras ainda. Beleza? Então assim, eu pensava, Natan, que era uma coisa... Assim, não é simples, a gente sabe que não é simples, mas também entra numa situação do quê? Porque, vamos supor, é lógico que vão ter os desavisados que vão fazer isso. Pô, depositei, não gostei da casa, vou fazer. Isso é normal. Hoje é uma prática normal. Mas também isso pode dar uma vazão para as autoridades pensar uma lavagem de dinheiro. Né? Que depositou um valor de uma conta, porque assim, cara, hoje você deposita de qualquer conta. Lógico que a conta tem que estar no seu nome, né? A conta da casa de aposta e do Pix também. Então tem que ser seu. Mas, por exemplo, o cara depositou ali, fez na mãe dele, colocou lá 10.000 na conta da mãe dele, né? De maneira ilícita, colocou lá, fez numa casa de aposta e sacou.
também vai dar muito pano pra manga pra essa questão, né? Então, Edivan, eu acredito, tá? De novo, falando a crença do Natan, eu acredito que as próprias casas de aposta vão ter... esse filtro? Parâmetros para poder fazer esse filtro, tá? Então, eu vou trazer um exemplo bobo aqui, né? Então, essa casa de aposta, ela vai ter que tratar esse valor ou como uma transferência ou como um ganho. Entendi. Entendeu? Então tem que ter, na verdade, essa classificação. Porque isso daí, na verdade, é uma classificação de valores. Se eu faço uma venda de uma garrafa de vinho, é diferente de simplesmente receber uma transferência de Pix, sei lá, da minha esposa. Olha, Natan, eu tô pagando aqui o lanche que você vai trazer para mim. Sei lá, traz um lanche aí para mim. Entendeu? Então, é diferente. Então, esse Pix que foi feito, e eu estou trazendo aqui um exemplo bem simples, tá, Ivan? Esse Pix que foi feito apenas, olha, pela comodidade, compra aí para mim, tá aí o Pix. Ele é tratado diferente se eu emito uma nota fiscal de venda. Entendi. Então, as casas de apostas... Acredito eu que elas vão ter ferramentas dentro da plataforma para classificar essas operações. Inclusive, essas casas de apostas, elas vão ser tratadas ali como instituições financeiras, tá? Então, sendo tratado dessa maneira... que é regulamentado pelo Banco Central e tudo mais. Então, sendo tratado dessa maneira, Edivan, ela vai ter que trazer ali ferramentas para classificar as operações. E classificando essas operações, eu vou saber quando é um desavisado, que nem você citou, que está jogando dinheiro para um lado e para o outro, ou então uma situação de ganho, né? Ou obtive ganho. Coloquei 5 mil e, sei lá, tive 3 mil aqui de ganho. Eu sou tributado só sobre os meus 3 mil. Show. Isso é... Pode falar. A instrução, desculpa te interromper, a instrução normativa ela traz essa forma de apuração, né? Que eu tenho que pegar o valor que eu estou investindo versus o valor do ganho, né? Então, um menos o outro ali que é o ganho da operação. E também numa situação hipotética, o cara depositou 5 mil. Que a gente está falando na parte de ganho, a gente sabe que as pessoas que ganham é só 3% da população apostadora, né? Então, a parte de perder vai acontecer muito. Eu só perdi, pessoal. É por isso que você é bom contador. O cara depositou 5 mil reais. Certo. Perdeu 1.000. E vai sacar os 4 mil, também não vai pagar imposto. Mesmo ele sacando acima do valor mínimo para ser tributado. Legal. Esse ponto, né, é bem interessante, que tem lá um inciso que traz justamente sobre essas perdas. É indedutível, tá? Infelizmente. Nossa. Então, é diferente, por exemplo, eu vou trazer um cenário aqui, quem opera no day trade, né? Quem opera no day trade lá, na Bolsa de Valores e tudo mais, quando se obtém um ganho, é tributado lá, conforme a tabela, a alíquota do day trade lá direitinho. Quando se tem uma perda, né? Eu posso utilizar desse prejuízo para abater ganhos futuros. Nas operações da casa de apostas, não. Já traz lá um inciso bem claro e transparente. Se você obteve perca, independente de se foi naquele momento ou em outras situações, você não pode abater imposto, aí responde sua pergunta. Bom, perdeu, não tem o que se fazer. E o informe de rendimento ali de imposto de renda pode ser utilizado, o dos ganhos da casa de aposta, para um financiamento de algum bem, alguma coisa? Interessante. Vamos lá, até fazendo um gancho sobre essa outra ponta da perda, tá? É bom deixar uma ressalva para o pessoal, né? Que assim, conforme eu dei o exemplo, lá na Bolsa de Valores, lá eu posso obter, né, enfim, o abatimento. No caso, se eu perder, né, nas apostas, deixar isso bem frisado para o pessoal. É tratado como indedutível. Então, não pode abater nada, beleza? Não pode abater nada, independente da posição. Pô, Natan, eu perdi, sei lá, 5 mil reais, perdi 2 mil reais. Não pode. Só que isso aí até mesmo para poder evitar lavagem de dinheiro ou qualquer outra operação fraudulenta, tá, o Edivan? Se tiver uma movimentação muito acima do normal, tá? Do normal, pode chamar a atenção do fisco.
Beleza? Então, Natan, perdi R$1.000. Legal, perdeu R$1.000, beleza, tá coerente. Agora, se tiver uma perda muito absurda ali, eu recomendo, né, que faça um registro na declaração de imposto de renda, tudo direitinho, para justificar, né, que eu tenho um patrimônio de X, esse patrimônio por alguma razão, que depois se você até quiser entrar na questão, né, de vício e tudo mais, mas por alguma razão eu perdi esse patrimônio aqui, eu tenho que justificar isso de alguma maneira na minha declaração. Entendeu? É importante fazer essa ressalva. Muito bom, muito bom. E galera, fazendo um adendo aqui também, nós vamos bater bastante papo aqui ainda, mas ó, eu vou falar aqui já, mas daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre isso. O Natan é um cara extremamente qualificado, um cara com uma índole sensacional, e o melhor ainda é palmeirense, que é a coisa que é um mineiro de palmeirense, então você já viu aí, né, Diegão? Aí, Diegão, fica com essa cara não, hein, mano? Vai Palmeiras. Não, hein? Vai Palmeiras. Então, no final, né, vai demorar ainda um pouquinho para acabar aqui, mas no final ele vai deixar as redes sociais dele, vai deixar a forma de contato para que você, tanto o apostador comum, né? O comum que eu digo assim, que não vai para as redes sociais, não tem patrocínio de casa de aposta e tudo mais, o apostador comum ali que faz as apostas de maneira recreativa ou de uma renda extra, ter mais conhecimento e quer se profissionalizar, que quer ter um profissional, um contador sensacional para poder ajudar, o Natan tá aqui. E você também, que é tipster, dono de casa de aposta, influenciador, que não sabe como é que vai ficar essa parada, o Natan também pode resolver os seus problemas, assim como ele resolveu os meus problemas e continua resolvendo, mas lá atrás ajudou bastante nas questões que nós vamos falar mais para frente. Então é um cara extremamente confiável e vale a pena você também seguir ele, depois vai deixar as redes sociais, beleza? Obrigado, Ivan. Meu irmão, outra coisa também que eu acho que é interessante a gente poder falar... Rapaz, eu te interrompi, você fez uma pergunta interessante e eu me perdi aqui, hein? Que foi do... É porque eu quis fazer essa ressalva sobre o prejuízo, tá? Sim. Porque às vezes a pessoa pensa, perdi, sei lá, 100 mil, não tenho que fazer nada, né? É bom fazer essa ressalva que você tem que justificar para onde foi esse dinheiro. Né? Eu tive um veículo roubado, você não vai dar baixa no seu veículo, na sua declaração, né? Então, enfim, eu te interrompi, mas você fez uma ótima pergunta e agora eu me perdi, rapaz. Eu também não lembro, mas esse assunto que o Natan falou é muito importante e, assim, acima de ser importante, ele é fundamental, porque, assim, a gente sabe que apenas 3% da população apostadora é lucrativa no mercado. Então, 97% perde dinheiro. Então, mesmo que hoje você está numa situação de perdedor, você tem que ter essa informação, porque depois você pode ser penalizado e nem sabe por quê, tá apanhando de todos os lados lá e não sabe por quê. Sim. Isso é importante ser falado, né, Natan? Sim, sim. Então, por isso que eu trouxe esse destaque, né? Porque são dois lados, né, que tem que ser observado, né? Então, tem o ganho? Tem, vai sofrer tributação. Teoricamente, quem está apostando não tem que ter nenhuma ação sobre aquilo, né? Obviamente não vai ficar contente porque o valor vai vir menor. Sim. Eu ficaria descontente, mas enfim, não tem que tomar nenhuma tratativa, porque a casa de aposta já está tomando, né? Natan, e onde que esse apostador tem que tomar alguma decisão, executar algo sobre tal operação? É justamente na declaração anual de ajuste de imposto de renda, que ela ocorre ali entre março, maio, mudou na pandemia, né? Mas hoje em dia está entre março e maio, beleza? E do outro lado, isso aí é para exemplo de ganho, né? E por outro lado, se teve uma perca alta ali, eu recomendo também justificar isso aí na declaração de imposto de renda. Vai ter muita gente tendo dor de cabeça com essa questão, porque olha, tem muita gente que perde dinheiro alto. Né? Eu vou precisar, vamos supor, o Joãozinho lá vai precisar abrir um CNPJ para apostar? Não precisa, tá? A casa de aposta, na verdade, ela vai fazer a validação do apostador através do seu CPF, nome completo, enfim, ele vai ter algumas ferramentas ali de validação, inclusive a conta bancária, tá? Você vai destinar a conta bancária lá, essa conta bancária, ela tem que estar amarrada ao seu CPF. Sim. Eu quero colocar o CPF da minha esposa, eu quero colocar o CPF do meu filho, não pode. Então, o apostador ali tem que ter todas essas amarrações. Natan, mas vai precisar de CNPJ? CNPJ não. O que eu posso trazer aqui como CNPJ é assim, ó. Existe o apostador que ele enfim, ele trata aquilo como entretenimento.
Você classificou, olha, eu aposto com entretenimento, eu aposto ali profissional, já mudei de patamar. Esse profissional, né, que tem essa pretensão de virar um profissional na área, aí sim ele tem que buscar alternativas, buscar a sua contabilidade, buscar um profissional adequado ali, qualificado, para poder formalizar o seu CNPJ. Agora, para recreação, né, a aposta ali para entretenimento não precisa não do CNPJ. Show, mas tem muita gente grande no mercado, que é profissional, né? E não tem CNPJ, não está regulamentado. Procura o serviço do Natan, que você vai ser muito bem assessorado. Isso é bom você ser incisivo e falar, viu? Aí já falou aqui as pessoas que só perdem, né? Uhum. Cara, com relação também, a gente já falou também a regulamentação. E você, como contador, né? Agora, tirando a parte do que a gente está vendo e vivendo. O que você acha sobre as bets? Qual é a opinião do Natan sobre as bets? Opinião sincera. Legal. Bom, aqui é o Natan, pessoa física, falando, hein? Boa. Bom, toda vez que a pessoa vai dar uma opinião própria, né? No PF, no CPF, às vezes é causa de muita polêmica, né? Inclusive, a gente está vivendo uma geração onde eu não respeito o que o Edifan defende, eu não respeito a religião, eu não respeito a posição política, né? Então, é delicado você falar da opinião própria, porque a gente fica com receio desses, como é que eu vou dizer, desses posicionamentos que ocorrem. Quero enfatizar que eu super respeito quem pensa ao contrário, tá? Mas, assim, eu sou a favor de liberar cassino, a regulamentação das bets e tudo mais. E falando até como o Natan, não profissional da Ponce, mas sim profissional, Natan, pessoa física. Do porquê, Edivan? Eu acho que o ser humano ele tem que ter ali o livre-arbítrio de decidir onde é que quer investir o seu dinheiro, né? E eu trato as bets como entretenimento. Assim como você chega na sua casa lá e você tem uma Amazon, um Netflix, um Globopay da vida, que você paga ali uma mensalidade para se entreter com um filme, uma série e assim vai. O porquê que as bets não pode ser também tratado como entretenimento, né? Só que em contrapartida, do outro lado, eu só defendo que até mesmo para poder não implicar isso aí em um vício e até mesmo atrapalhar o orçamento de uma família, né? Porque a gente está falando de internet que alcança desde o Joãozinho, que tem um salário mínimo, que vive com salário mínimo, até um grande empresário que tem um salário muito alto. Concorda comigo? Sim, exatamente. Então, a internet alcança todo esse público. E pensando nesse assalariado, que às vezes ele é, como é que eu vou dizer, induzido uma forma de ganhar dinheiro fácil, ele interpreta aquele aplicativo, aquela oportunidade ali como fonte de renda e não como entretenimento. Entendeu? Entendo que é um assunto muito delicado, porque o CONAR, você até comentou, né? Pô, Natan, como é que vai ficar o CONAR? Porque eu não vou poder fazer propaganda, né? Como que eu vou atingir meu público? Então, eu acredito que os nossos representantes lá, né? Enfim, em Brasília, eles têm que pensar em alguma alternativa para equilibrar essa balança. Tanto para fomentar lá o empresário que tem ali sua empresa saudável, operando, gerando riqueza, girando a economia, que é o que eu defendo muito, né? E também para não impactar de forma negativa o assalariado, né? Para ele entender, eu costumo até falar, Edivan, que eu defendo que a educação financeira ela tem que ser algo que tem que vir lá da base. Exatamente. Lá da base. Eu tenho um filho de 10 anos, uma filha de 11, tenho uma novinha vindo e essas crianças não tiveram educação financeira. Como que essas crianças vão se comportar quando chegar na fase adulta, né? Exatamente. Como que elas vão se comportar quando tiver que pagar ali o primeiro DARF? Se eu estiver prolongando demais aqui, pode me interromper, que tá? isso, tá muito bom aqui. Escutar, eu gosto muito de escutar, isso é importantíssimo. Não, porque eu fugi um pouquinho, é que eu falo bastante, mas enfim, mas que isso? Eu defendo que seja assim, né? A educação financeira ela tem que vir lá da base. E a educação financeira vindo da base, Edivan, pode parecer simples, mas não é. Porque assim você dá senso crítico para esse cidadão. Esse cidadão ele vai saber classificar se aquela casa de bet é uma fonte de rendimento
ou se é uma plataforma de entretenimento, entendeu? Agora, pô, Natan, você é contra... eu quero virar um profissional da área, você é contra isso? Não, jamais. A partir do momento que você conhece esse mercado, né, você vai tomar duas decisões. Você tem duas alternativas, na verdade. Você tem duas alternativas ali. Eu estou tratando como entretenimento ou estou tratando isso daqui como fonte de renda? Se você está tratando isso como fonte de renda, recomendo buscar informação, conhecimento no mercado para operar ali. Né? Porque você, com conhecimento para operar numa casa de apostas, inclusive o Edivan me deu até uma aula aqui, né? Porque ele me trouxe as classificações dos profissionais, né? XYZ. Porque eu falei XYZ porque eu não lembro, que são tudo... é tudo nome inglês que ele falou. Então, baseado nisso, aí eu consigo, né, buscar no mercado, né, aquela profissionalização do mercado e assim atuar de forma positiva. E é muito interessante, porque se eu estou atuando ali como profissional, Edivão, o que eu trago para o mercado? O que eu trago para a minha região? Eu não posso ter um escritório onde vou empregar 10, 20 pessoas, entendeu? Então, eu estou girando a economia. Então, basicamente, a minha opinião, tá, sobre a Bet, prolonguei bastante para dar essa resposta, eu acho positivo, mas desde que a gente equilibre essa balança. A gente equilibre e traga para o Joãozinho lá da padaria, né, que tem o seu salário mínimo, traga para ele um conhecimento, leve para ele, na verdade, um conhecimento que essa casa de aposta, ela pode ser tratada como entretenimento ou como fonte de renda. Se ele optar por fonte de renda, ele tem que estudar. Agora, se ele tratar como entretenimento, ele tem que pegar uma fatia do seu salário e destinar para aquele entretenimento dele. Porque todo mundo gosta de fazer uma apostinha, né? E não esperar resultados de um profissional. E não resultar. É isso aí. Perfeito. Não esperar resultados de um profissional, né? Até porque, né? Quando ele alcançar esse patamar, né? Que ele enxergar essa possibilidade, opa, tem que buscar conhecimento no mercado. Exatamente. Né? Para virar essa chave. E dois pontos importantes que o Natan falou aqui, com relação até mesmo no começo ali, que ele foi falar sobre os jovens, né? Da nossa geração, né? Os jovens de hoje em dia, eu vi um depoimento de um cara que falou uma parada que eu achei bem interessante. Ele falou assim, pela primeira vez na história, a geração que está aqui, né? A geração que está vindo ou a que está aqui é mais ignorante do que a passada. Pois é. Então, imagina só como que a gente trata um assunto de bet com essas pessoas. Já é difícil anteriormente. E agora, ainda mais, que tipo assim, pô, você não pode falar nada na internet, você não pode, sabe, você não... Igual você falou, pô, ficou até melindrado para dar uma opinião. Isso é muito complicado, porque assim, cara, é muito louco, por exemplo, como é que hoje, cara, não sei se você tem essa informação, mas muita gente... Acredito que mais de 60% das famílias brasileiras são endividadas. Sim, né? Então, o endividamento é altíssimo. Isso aí é fonte do Sebrae, tá? Imagina IBGE. Só, como que a gente vai chegar para um cara, um Joãozinho que ganha um salário mínimo e falar para ele assim, ó, você vai depositar R$100 aqui que você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico e tudo mais, sendo que o cara não consegue controlar as contas dele. O cara não consegue controlar o cartão de crédito dele, sendo que os bancos, propositalmente, liberam um limite 3 vezes maior que o cara ganha para ele se endividar e o cara ganhar nos juros rotativos. Sim, o banco faz manutenção da sua dívida. Exatamente. O banco não tem interesse nenhum que você pague a sua dívida. Ele só quer fazer a manutenção dela. Eu brinco que os bancos são agiotas legalizados, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento, porque assim, pô, igual o Natan falando, se você vai entrar... Eu acredito na seguinte situação, Natan. A pessoa, quando ela entra no mercado, ela entra pela porta da recreação. Sim. E depois ela decide se ela vai ser profissional ou não. Então, mas ela entra só por uma porta. Ela abriu ali a portinha, pô, é recreativo. Até porque os influenciadores fazem isso, né? Muitos influenciadores que te permeiam ali para que você entre através do link dele e tudo mais, para que ele possa ganhar. Mas é sempre partindo do princípio de recreação. E depois você escolhe se vai ser profissional ou não. Então, é muito complicado quando a gente fala hoje com a família brasileira, né? O pai de família, que tem ali a esposa e um filho, a esposa 2 filhos, uma casa para sustentar. Uma casa para sustentar, que o cara vai ficar rico com apostas, sendo que ele não consegue, ele nunca viu, tipo assim, na família dele não tem nenhuma pessoa rica.
Vamos imaginar nesse cenário hipotético, que é a realidade de muitos brasileiros. Muitos. Ninguém, igual você falou, você começou de família humilde. Sim. Também comecei de família muito humilde, muito pobre. Então, assim, imagina, ninguém é rico e você fala para aquela pessoa que ela vai ser rica. É lógico que ela vai acreditar. Sim. É óbvio que a maior vontade dela é ser rica, Sim. porque ela quer acabar com os problemas. Sim. E aí você fala, e aí o cara não consegue pagar o aluguel, o cara não consegue pagar o cartão de crédito, o cara não consegue colocar uma fralda, comprar a fralda para a filha dele. Isso que eu acho que machuca mais. Sim, machuca muito. Isso que eu acho que é... Machuca muito. Machuca muito... muito covarde, sabe? Sim, você chegar à conclusão que nem hoje o nosso salário mínimo está 1.412, né? É o salário mínimo que, perante a nossa Constituição, ele tem que cobrir lazer, cesta básica, um monte de coisa, roupas, né? Edivan, você acha que um pai de família, ele consegue sustentar a família dele com 412? Com certeza não. Não, né? Bom, cabe muita discussão, eu não quero entrar em meios econômicos aqui, né? Cabe, de fato, muita discussão sobre, porque se eu aumento o salário mínimo, Natan, coloca 5 mil. Não é simples assim, pessoal. Não é simples assim, porque se eu aumento esse salário mínimo, né, é uma balança. A economia é uma balança que você tem que estar equilibrando ela todos os dias. Se eu aumento 5 mil para atender essa demanda que é previsto na nossa Constituição... Os produtos aumentam também de preço. Sim. Automaticamente. Sim. Acaba refletindo em outros pontos. Então, baseado nisso, eu acho que a gente tem que pensar com muito carinho, porque eu não tenho que abrir mão, né, desse pai de família ter um momento dele de entretenimento. Eu não tenho que abrir mão disso daí. Eu tenho que, eu não posso negar isso a ele. Mas, em contrapartida, eu acho que a gente tem que pensar para o outro lado, né? Natan, de que maneira que a gente pode trazer isso? A própria regulamentação, Edivan, ela traz alguns tópicos que facilita esse tipo de não endividamento, tá? Porque o que acontece bastante, e você que está por dentro desse mercado sabe melhor que eu, as pessoas estão usando dinheiro de auxílio para poder apostar. Sim. As pessoas estão usando cartão de crédito para poder apostar. O crédito, pessoal, para quem, para quem não entende isso de uma forma ampla, e por favor, não estou subestimando ninguém aqui, é apenas trazendo fatos, o crédito é um valor que você não recebeu ainda que o banco libera para você. Ou seja, você nem faz ideia se você vai ganhar ou não aquele valor. Adquirindo uma dívida futura, né? Uma dívida futura, você entendeu? Então, imagina você entrando numa casa de aposta, você tendo a possibilidade de apostar ali com crédito. Entendeu? Então, isso daí é um outro ponto positivo, que eu não falei lá no início, mas é um outro ponto positivo, Edivan, que eu defendo também que é favorável, tá? Que é o favorável, pensando lá no Joãozinho da padaria, tá? Porque assim, hoje em dia, para a gente conseguir crédito no mercado, é muito prático. Você abre uma conta... Pode falar marcas aqui? Pode. Já aproveita, já patrocina nós aí. Ó. Ponce Contábil, então. Brincadeira. Então, vamos lá. Tem bancos aí, o Banco Inter, o Nubank, que mais? O C6 Bank, entendeu? Então, eles têm uma flexibilidade, eu não sei de onde que tira isso, né? Os aportes da vida, né? Para liberar um crédito para você de uma forma muito prática, muito fácil. Então, às vezes, sei lá, eu completei 18 anos, sou maior de idade, né? Eu não bati um prego na vida. Entro lá e faço o meu cadastro, executo o meu cadastro no banco, é aprovado e já tem um crédito disponível. Online. Natan, você é contra isso? Não sou contra isso, tá? Não sou contra isso, mas desde que a pessoa tenha conhecimento do que se trata esse crédito. Aí, trazendo para o nosso cenário das casas de aposta, o Joãozinho da padaria vê lá, nossa, acabei de perder 100, eu preciso recuperar esse 100 aqui. Da onde é que eu vou tirar dinheiro? De onde que eu vou tirar dinheiro, Ivan? Do cartão. Do cartão. Aí eu vou lá e coloco o cartão na... É o capital de giro dele. Capital de giro. Só que aí, né, como tudo na vida, né, eu não sou o profissional da área, eu sou um Natan que não sei jogar, que não tenho conhecimento das odds e tudo mais, e assim vai, vou lá e perco. Entendeu? Vou lá e perco. O que acontece com esse cidadão, Ivan? Ele se endivida. Endivida. E você já viu como que funciona os juros
Da nossa fatura de cartão? Mas parece que deu uma melhorada agora as dívidas a partir desse ano. É só de 100%? Olha, tem projeto aí, né, do nosso Ministério da Economia e tudo mais, né, para poder tentar reduzir, mas é na casa dos 300% aí, né? Eu não vou soltar um número exato aqui com propriedade, que senão eu vou cometer um gafe, mas está na casa dos 300% aí. Então, se você tem uma fatura lá de R$1.000, Edivan, se você não consegue pagar essa fatura, imagina a bola de neve que você vai ter sobre o seu CPF. Agora, sei lá, Natan, eu ganho um X salário, essa dívida é superior ao meu salário. Como é que você vai pagar essa dívida? Exatamente. Entendeu? É muito complicado. É complicado. Então basicamente é isso que eu defendo, tá? É ter a educação financeira para nós brasileiros aí, de tal forma que a gente tenha senso crítico para tomar a decisão do que é algo viável, do que não é, onde eu devo investir, aonde eu não devo investir. E assim, na minha concepção, é algo tão simples que se for instruído lá na base, ou até mesmo você que atua na casa de apostas aí, quiser buscar em conhecimento no mercado, é interessante, vá atrás do conhecimento. Porque assim, esse conhecimento ele não vai servir para nada, ele não vai ser um livro que você vai colocar no seu armário e vai ficar lá. Esse conhecimento está aqui, ó. Ele vai servir para sua empresa, ele vai servir para suas contas de casa, ele vai servir para qualquer coisa. Até mesmo quando você for pagar uma conta lá no restaurante, você vai fazer conta na hora de fato comprar ou não um vinho, entendeu? Então, é algo que você não perde. É um ativo que um ser humano não perde. Sempre vai ser positivo para ele no decorrer da jornada, da vida dele. Muito bom. E fazendo até uma brincadeira, esses dias eu falei com um amigo meu e ele comentou sobre abrir conta em bancos digitais, né? Sei. Aí ele falou, mano, eu vou pegar um empréstimo no banco, não vou pagar, eu vou excluir o aplicativo, excluir a dívida. Falei, você é um fanfarrão, né, meu? Bom, fica a dica pra ele, não funciona assim, tá? Os bancos digitais também são regulamentados pelo Banco Central. Já pensou? Muito fácil, o né? Banco Central. E lá no Banco Central, com certeza, vai ficar lá, né? Que aquele CPF tem aquela dívida, né? Então... Falei, você é um fanfarrão, mano, você é um fanfarrão. Eu queria saber também, ô Natan, com relação a gente tá falando aqui já um tempinho, já quase mais de uma hora já. Tem mais de uma hora? Passou rápido aqui. Rapaz, Edivan, deixa eu te contar um segredo, velho. Eu vim pra cá no carro, velho, e morrendo de medo de eu falar tudo em 10 minutos. Que isso? Pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. É o podcast mais rápido do show de bola. 10 minutos falou tudo. E agora? Obrigado, tchau. Não, sabe por que eu tava com esse medo? Desculpa até me abrir aí um pouquinho, mas que assim, que a parte da conta, da tributação, ela é muito enxuta, não tenho muito o que falar, né? Então, inclusive, eu trouxe aqui de uma forma rápida, né? Então, eu falei assim, nossa, eu vou levar isso aqui, tem as anotações, fiz várias anotações, na verdade, vou levar isso aqui em 10 minutos, eu falo tudo. Que isso, é nada. Já que a gente enche aqui, a gente fica enchendo o saco aqui às vezes. Mas é só conteúdo interessante, pessoal. Ó. Você falou aqui também uma coisa que eu achei interessante. Vamos supor, se a pessoa que quer... Vamos supor, vamos imaginar que virou dia 1 de janeiro de 2025. Certo. O cara vai lá, vai criar a conta nele e tudo mais. E ele vai chegar, vamos supor que ele vai chegar para você e falar, Natan, eu assisti seu podcast lá com o Edivan e eu quero me profissionalizar, eu já estou no mercado, quero me profissionalizar e tudo mais. Quais são os pré-requisitos, o que ele precisa de básicos para que ele possa ali começar a fazer as coisas tudo certinho? O que a Ponce... daria como sugestão ali, vamos supor, eu sou o Joãozinho, Natan, quero chegar dia 1 de janeiro, quero contratar o seu serviço, sou um apostador profissional, eu tenho aqui uma conta de R$10.000, conta de R$5.000. O que você me sugere, o que você me dá de solução para que eu possa fazer tudo certinho a partir daqui em diante? Legal, muito bom. Bom, se você está querendo formalizar uma casa de apostas, já de cara digo, você tem que ter 30 milhões na conta, mais um capital inicial para investir, né? Então tem que atender lá os critérios, né, da Secretaria da Casa de Apostas. Inclusive tem uma sigla aqui, rapaz, que me fugiu da mente, mas é SGA, tá? E atender os critérios para se regularizar nessa secretaria. E já está vigente, tem lá direitinho lá o link para poder se formalizar.
A nível contábil, que aí é a minha área, né? Você precisa do CNPJ, você precisa ali, olha, é uma empresa limitada, não é sócios envolvidos, capital inicial envolvido, né? Aonde é a sua empresa, qual que é a sede. Então, todos esses critérios aí é o básico para você formalizar o seu CNPJ, enfim, e depois buscar a sua regularização. Agora, trazendo para um cenário menor, que aí é o faturamento do qual o Edivan citou, né? Pô, Natan, olha, eu estou nesse mercado, eu estou trabalhando aí com treinamentos, eu estou aqui no mercado, não exatamente uma casa de apostas, mas eu faço essa intermediação, eu preciso entrar no mercado e me formalizar. A dica que eu dou para esse profissional é assim, ó, assim como todos nós, né, seres humanos, nós temos, como é que eu vou dizer, nós temos sonhos. Né? Isso daqui não é conto da Disney, não, tá? De fato, né? Eu tenho um sonho de comprar um carro novo, eu tenho um sonho de comprar um apartamento. Mas aquela Porsche ali, você vai trocá-la já? Rapaz, aquela Porsche eu tô pensando em vender para você. Brincadeira, pessoal, não tem Porsche lá não. Mas tem esse sonho a serem realizados, né? Aí, Edivan, eu te pergunto, como que eu vou justificar, agora trazendo para um cenário mais dramático, né? Como que eu vou justificar para a Receita Federal que eu tenho capacidade de adquirir aquele patrimônio? Né? Sei lá, tem uma chácara linda lá no interior de São Paulo, ela custa R$500 mil. Como é que eu vou justificar que eu tenho capacidade de comprar, né? Que eu tenho patrimônio para comprar essa chácara? Porque às vezes, e eu vejo muito isso no mercado, tá? Por isso que eu acredito que a sua pergunta foi bem interessante, porque assim, o ser humano ele tende a pensar só no agora. Ele só tende a... E não é conversa de contador não, tá, pessoal? Ele tende a pensar só no agora, porque, amanhã, seja o que Deus quiser. Mas o Natan, como virginiano, gosta de pensar a longo prazo, eu penso assim, eu quero adquirir a minha chácara lá no futuro. Quando chegar esse momento, como que eu vou justificar para a Receita Federal que eu tinha esse patrimônio todo para adquirir essa chácara? Né? Edivan, resumindo aqui toda a história, se você não justificar para a Receita Federal que a origem do seu recurso, ela vamos dizer, você pagou todos os impostos, tudo direitinho, se você não justificar isso, a Receita Federal vai te tributar lá sobre esse patrimônio que você está adquirindo. Simplesmente ela vai perguntar, da onde que saiu esse dinheiro? Então você hoje, né, que tem a pretensão lá em 1º de janeiro formalizar o seu negócio, ou até mesmo hoje, tá? Dia 8 de outubro, quer formalizar o seu negócio para você ter ali como justificar o patrimônio que sai da sua PJ e entra na sua pessoa física, formaliza ali bonitinho a sua empresa, né? Tenha o seu CNPJ, tenha ali direito à sua inscrição municipal, faça a sua emissão de nota fiscal direitinho. Natan, mas eu vou pagar imposto. Olha, infelizmente, no mundo redondo que a gente está, não tem como correr disso, né? A Receita Federal fecha o cerco para todos os lados. Ela fecha esse cerco. Então, se você tem isso tudo devidamente escriturado e devidamente recolhido, quando chegar no momento de você adquirir ali o seu patrimônio, seja a sua Porsche, seja a sua chácara, você vai conseguir justificar isso para a Receita Federal. Entendeu? Então, basicamente, Edivan, falando aqui a nível contábil, a instrução formalize o seu CNPJ, né? Vá atrás, eu tenho sócio, pegue os documentos do seu sócio, procure um contador, um escritório de contabilidade qualificado, formalize a sua empresa lá na junta comercial, Receita, Prefeitura, tudo bonitinho e comece as suas operações. Pague o seu imposto direitinho e no final do ano, com certeza, o seu contador vai fazer ali a chamada DIRF, que eu citei, né, na casa de apostas, né, da onde destina para você o seu lucro, a distribuição de lucro, que ainda é isenta, tá, pessoal? É isenta ainda. Existe discussão para tributar isso, mas por enquanto é isenta. Mas destina ali a sua distribuição de lucro para a pessoa física, aonde você pode lançar na sua declaração de imposto de renda. Rapaz, lembrei sua pergunta. A sua pergunta foi como que o rapaz vai lançar isso daí na declaração de imposto de renda de uma forma saudável, se vai servir como comprovação de renda. Então a resposta é positiva, porque assim, a partir do momento que você tem ali a sua fonte de renda, tem duas maneiras de você extrair recurso da empresa. Tô falando demais, João? Não, bora. Duas maneiras de você extrair recurso da empresa. A emissão do Prolabore, né, que você determina ali um Prolabore da qual a empresa paga pelo seu serviço para com a sua empresa. Né? Você não tem lá o piso salarial do sindicato que determina, olha, o piso salarial do seu funcionário X é Y. A mesma coisa do funcionário, o salário do sócio. dono.
E isso, o salário do dono. Entendi. Então eu determino lá, olha, o meu salário vai ser X. A empresa, obviamente, tem que ter capacidade para pagar esse prolabore. Não adianta você começar hoje um projeto na empresa e falar, não, meu salário, meu prolabore é 20 mil. Bom, rapaz, bom, faz as contas, sua empresa tem capacidade de pagar esse prolabore todo? Pô, se tem, joinha, você está no caminho bom. Mas se não tem, então você tem que trazer ali um número saudável que a empresa pague ali seu prolabore. Essa é a alternativa 1 para você emitir recursos da sua empresa. A 2 é a distribuição de lucro, que aí você vai precisar da ajuda do seu contador. Seu contador vai fazer algumas continhas lá, tá? Então, através da distribuição de lucro, você consegue lançar lá a ficha de rendimentos isentos. Mas a distribuição do lucro, ela é anual ou é mensal? Aí cabe discussão. Cabe discussão. Eu vou deixar até essa conversa para outro momento, porque assim, essa questão da distribuição de lucro, ela tem muita discussão e ela depende muito do regime tributário da empresa. Depende do regime tributário e da forma da apuração contábil que você tem na sua empresa. Entendi. Entendeu? A maior parte das empresas no nosso Brasilzão, inclusive segundo o Sebrae, são empresas do Simples Nacional. Empresas do Simples Nacional existe uma dispensa para apresentação de balancete e tudo mais para fins tributários. Os contadores que estiver ouvindo aí, parênteses, para fins tributários. Eu não preciso apresentar isso aí para fins tributários. Então, diante desse cenário, eu posso fazer uma distribuição de lucro ali no final do exercício. Entendeu? E essa distribuição de lucro eu informo para a Receita Federal através da DIRF. Entendeu? Da DIRF. Então, com base nessas informações, a Receita Federal faz lá os seus devidos cruzamentos e o informe onde tem a composição, o prolabore mais a distribuição de lucro, eu posso informar na minha declaração de imposto de renda em fichas separadas e sim, quando eu for almejar ali uma linha de crédito, né? Sei lá, eu quero financiar um carro, comprar um apartamento, eu vou apresentar minha declaração de imposto de renda lá para o banco. O banco, né, o gerente lá, ele vai avaliar. Olha, nessa linha você tem X de rendimentos tributáveis e Y de rendimentos isentos. Isso daí, conforme a avaliação do banco, pode ser positivo ou não para a sua avaliação de crédito. E isso é muito importante que o Nathan falou aqui. Teve uma situação comigo, Nathan, a gente está em 2024, final de 2022, eu fui com a minha esposa, abri uma conta num banco. Perfeito. Um banco aí grande aí, que começa com San e termina com Der, Santander, né? Boa. E o gerente perguntou, o que você faz? Eu falei, eu trabalho com aposta esportiva e tudo mais. E aí ele falou assim, mas como é isso e tudo mais? Aí eu mostrei, né? Falei, eu trabalho com aposta esportiva, eu tenho um patrocínio de casa de aposta, tal. Pediu os extratos lá, tudo mais, que eu movimentava em um outro banco. O cara não abriu minha conta. Não abriu a conta? Não abriu a conta. Dilma, posso fazer um parênteses? Sim. Você lembra que no início eu falei da questão da regulamentação que pode trazer uma profissionalização? Nem sei se a palavra existe, hein, pessoal? Por favor, me corrija aí nos comentários. Mas traz ali um profissionalismo para o operador ali da casa? Pois esse gerente de conta, com certeza, não sabe como funciona o mercado. E aí acredito eu que ele foi preconceituoso nesse sentido, obviamente, e não abriu a conta. Então, assim, com a regulamentação, você vai poder também não só solicitar um crédito igual o Nathan falou assim, com os informes de rendimento de imposto de renda e tudo mais, mas também fala, não, isso vai ser visto de maneira natural, sim, né, sim, para as partes mais tradicionais, falando até mesmo de banco, né? Sim. Isso é muito importante ser falado, né? Perfeito. E aqui eu estou citando um ponto, né, que está trazendo aqui, na verdade eu estou trazendo uma forma de formalizar a empresa, e eu até brinquei, né? Não é papo de contador, mas infelizmente, pessoal, é assim, não tem para onde fugir, tá? Não tem para onde fugir. Se você quer crescer o seu patrimônio, se você quer ser um cidadão brasileiro, de acordo com a legislação atual, Nathan, meu contador faz isso, aquilo, outro, não paga imposto. Olha, eu recomendo você bater um papo com esse profissional. Porque uma hora ou outra, Edivan, infelizmente a conta chega, tá? Infelizmente. A gente ouve muito falar, Nathan, mas meu primo, meu vizinho, não faz assim e tudo mais. Muitas das vezes, sabe o que eu percebi? Agora até trazer aqui uma confissão. Muitas das vezes, esse profissional da qual eles trazem como experiência que não deu problema, a empresa está no nome de outra pessoa. Entendeu? Tá no nome de outra pessoa que, tipo assim, olha, a dificuldade tá lá. Se você abrir o CPF daquela pessoa, é onde que tá o problema. E já vi muito isso acontecer, tá, Edivan? Muito isso acontecer. Então, o que eu quero destacar pro pessoal aqui? Se você quer
trabalhar, operar direitinho, ter um patrimônio de forma justificada, não correr o risco de perder esse patrimônio lá no futuro, regulamente sua empresa. Busca um profissional adequado no mercado para pagar os impostos de forma, como é que eu vou trazer? Adequada, fazendo um planejamento tributário, né? Porque também não tem aquela, né? Tem aquela questão, né? Pô, Natan, tô pagando muito imposto, né? Pô, será que você realmente deveria pagar muito imposto? Será que o enquadramento da sua empresa está correto? Será que as suas notas fiscais estão sendo emitidas da forma correta? Precificação, tá, pessoal? Precificação é bem importante. Acaba refletindo de forma negativa para muitos empresários. Então, levanta, né, essas pautas com o seu profissional de contabilidade, leva isso em consideração e trata o seu negócio como empresa, como negócio. Que assim, com certeza, você não vai ter dificuldade lá na frente com o seu patrimônio. Muito bom. E outra coisa também que eu quero destacar aqui para você, galera, para vocês, é o seguinte, que o Natan, ele também faz um trabalho diferente no sentido do quê? Eu conheci o Natan acho que há uns 2 anos, que foi indicação do Bruno, né? O Bruno tá vivendo uma vida maravilhosa lá em Balneário, né? Brunão, meu amigo. Balneário Camboriú lá, parece que tá namorando, a BMW, o cara tá embaçado lá. Está vivendo. Está vivendo. Um abraço para ele. Ele foi o meu primeiro convidado do podcast. Que legal. O primeiro. Que legal. Me ajudou demais, me apresentou você, né? Apresentou o João também, trabalhamos um tempo junto. Mas o Natan me ajudou demais numa situação que é o seguinte. Eu naquela época, eu era bem menor, obviamente, no tamanho de mídia e tudo mais, patrimônio e tudo mais. E o Natan me ajudou numa questão que era o quê? Eu vendo cursos, vendo grupos, tenho formas de monetização, né? Uhum. E acredito que você que está me assistindo, que é tipster, que é apostador, que é trader e tudo mais, também vende alguma coisa também, que vende grupo e tudo mais. E eu tinha receio de tirar o meu dinheiro da Hotmart, né? Que era a plataforma que eu utilizava lá. Eu falei, não, deixa lá e tudo mais. E aí, num papo, trocando ideia com o Natan me orientou a fazer tudo da forma certinha e tudo mais. E me ajudou ali a começar a dar os primeiros passos de maneira profissional. Né? Então, estamos mais de 2 anos juntos aí. Então, é um cara de extrema confiança que é um contador da minha empresa, da empresa da minha esposa também. Então, assim, você que talvez esteja ali com um problema, pô, será que eu saco esse dinheiro de uma plataforma? Será que eu não saco? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? O Natan é um cara ideal para te auxiliar. Então, ele vai te auxiliar, tanto você que é pequeno, médio ou grande porte. A equipe dele é sensacional, ajuda demais. Para ter uma ideia, ele simplifica tanto o trabalho lá na Ponce que eu só mando mensagem para ele assim no WhatsApp, só que eu não vou encher o saco alguma coisa muito mais elaborada, mas tudo eu faço pelo aplicativo. Quero emitir uma nota, tem lá a prioridade baixa, média, alta. Eu sempre coloco alta. Sempre coloco alta. Coloco lá a prioridade. E assim, em pouquíssimo tempo, a equipe dele me atende super bem. Quando eu não consigo ter uma solução via aplicativo, a equipe dele me atende via WhatsApp. Quando não tem uma situação assim, que é um final de semana e tudo mais, eu encho o saco dele, ele me responde com toda a boa vontade do mundo. Então, assim, se é um cara que pode te auxiliar a você sair do amadorismo para a parte profissional, e ingressar no mundo profissional e começar ali, de fato, ganhar dinheiro, cara, o Natan, a Ponce Contabilidade, vai te ajudar de forma sensacional. E assim, eu tô falando para vocês, eu não ganho R$1 com isso aqui que eu tô falando, pelo contrário, a minha ideia é ajudar vocês e ainda vou fazer aqui, deixar ele na saia justa. Se você falar que veio por mim lá, ele consegue um descontinho lá e aí você se vira lá com o Natan. Com certeza. Mas, cara, assim... Precisa. Se você quer elevar o seu nível de amador para profissional, de semi-amador para profissional, você precisa colocar na sua cabeça que você precisa de pessoas capacitadas do seu lado para fazer aquilo que eles vão te ajudar a fazer. Então, a parte contábil eu deixo com o Natan, que eu sei que ele é um profissional extremamente qualificado e vai te ajudar. E aquilo, né, Natan? Eu quero
nos próximos meses, nos próximos anos, pagar 100 mil de imposto, 200 mil, 1 milhão de imposto, porque isso quer dizer que eu vou estar faturando muito mais. Você citou muito bem, Edivan. Inclusive, vou trazer uma analogia aqui, tá? Não tenha medo de crescer, tá? Não tenha medo de pagar imposto, porque se você paga um DARF, né, nesse montante, eu queria só 1% disso, nesse montante... É isso, o cara fatura muito. Nesse montante que o Edivan citou, é sinal que a sua empresa está faturando bem. E quer ver uma prova disso? Uma prova? A nossa pauta de hoje é a regulamentação das casas, né? É um cenário que aí o Natan está tirando aqui do CPF dele, tá? Só para você regularizar a sua casa de aposta, você tem que pagar ali um pênalti, eu vou chamar de pênalti, 30 milhões. Ou seja, você tem que dispor desse recurso para você ficar regular e operar e poder faturar mais. Tem várias casas, inclusive essa consulta, essa lista pode ser feita através da internet, né? Tem várias casas que pagaram esse pênalti. Ou seja, onde que eu quero chegar com isso? Não tenha medo de se regularizar, não tenha medo de pagar imposto, não tenha medo de pagar a taxa lá da prefeitura. Desde que você tenha um profissional do seu lado que precifique isso da maneira correta, que te ajuda a fazer a gestão, que te ajuda a pagar os impostos, as suas declarações da forma correta, o seu negócio vai ser rentável. E o seu negócio, ele estando estruturado, o céu é limite, meu amigo. Você vai crescer. Agora, se você não busca essa regularização, você até usou um termo interessante, são as casebres, né? O que vai acontecer com as casebres? Quebrar, vão sair fora. Vão sair fora. Assim como você, né? Se você não se regularizar, se você não buscar alternativa no mercado, para tornar tanto a sua vida, o seu patrimônio particular, quanto o patrimônio da sua empresa regularizada, você pode quebrar no mercado. Então, hoje que você tem, sei lá, estou aqui com o propósito de comprar uma Porsche, uma hora depois a Receita Federal vai bater na sua porta. Infelizmente, assim funciona. Isso é muito importante vocês analisarem, porque é aquilo, né, Natan? Infelizmente, a gente vive infelizmente, na questão tributária, né? Eu acredito que o Brasil é um dos maiores, né? Sim. Então, cara, não tem para onde correr. É um país maravilhoso para se viver, para fazer negócio e tudo mais, mas a parte burocrática, a parte tributária... Infelizmente, a gente tem esse ponto negativo, Edivan. Né? Infelizmente. Isso, e eu lembro de uma conversa que nós tivemos quando eu estava querendo contratar um funcionário, que a gente fez uma call, e você falou, tipo, cara, explicou ali minuciosamente, falando como que poderia ser, não tenha medo de crescer e tudo mais. Você falou exatamente isso. Então, assim, sempre pense no próximo nível que você pode alcançar. Sim. Talvez hoje sua banca aí, a gente chama de banca o valorzinho que a gente tem lá na conta. Então, talvez sua banca hoje seja de R$1.000, mas seu sonho, seu objetivo daqui ao final do ano que vem, você está com 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil reais, não sei por que não. E você vai conseguir, tendo um planejamento, tendo uma esteira de processos ali, contábil, jurídica, profissional mesmo dentro do mercado. Isso é importante. Então, estou trazendo para você aqui um profissional que vai te ajudar a resolver um problema, né? Então, ele vai te ajudar na parte contábil. E aí, tem outros profissionais que podem te ajudar na parte de jurídica, marketing e tudo mais, que aí você vai alcançando e tudo mais. E, cara, uma coisa que eu sempre falo, a gente não peca, a gente não perde por fazer o certo. Né? Então, cara, se tem que pagar, vamos pagar. Se tiver que pagar, cara, infelizmente tem que pagar, fazer o quê? Não tem o que fazer. Né? Tem que fazer. É lógico que, tipo, se tiver oportunidade, igual o Natan falou, vou conseguir ali ver uma forma, né? Tem que ver se você tá pagando certo mesmo. Será que era para você pagar tudo isso? Porque tem isso também, né, Natan? Às vezes as pessoas acham que só olha ao lado, vai ser confiscado ali, mas talvez tá fazendo de uma forma totalmente aleatória e tá pagando muito mais, sendo que não precisava, né? Sim, tem muito. A Receita não vai falar, não, tá errado aqui, não vou receber. Pelo contrário, né? Não, isso tem muito no mercado. Por isso que até eu citei em todos os momentos, né? Buscar um profissional qualificado no mercado, né? Porque, assim, isso aí ocorre muito. Às vezes, né, a tributação está alta, mas ele tem que fazer um check-up ali na empresa, né? Será que está de acordo com a legislação? Será que está pagando da maneira correta? Então, isso daí, sim, é um ponto relevante. Porque o Natan não está trazendo aqui, pague seu imposto. Não. Balança. Eu costumo usar muito isso, apesar de não ser libriano, hein? Balança. Então, vê os dois lados, né? Equilibre a balança. Olha, a minha tributação é XYZ. Vamos ver onde ela se encaixa, que perfil que ela se encaixa, qual que é a legislação que determina a tributação da minha empresa. E faço o equilíbrio.
para pagar ali, né, de uma forma saudável seus impostos. Porque é aquilo que você falou. Se você estiver pagando errado, a Receita Federal não vai te mandar uma notificação dizendo que você está pagando errado, não. Vai mandar um presentinho lá, me passa o Pix, eu vou devolver. Não vai fazer, esqueça. Né? Sinto muito. É muito importante esse papo que nós estamos tendo aqui, e eu quis trazer o Natan, foi a primeira pessoa que me veio à mente quando surgiu o boom, né? Questão contábil, regulamentação e tudo mais. Foi a primeira pessoa que eu pensei na hora e ele aceitou assim, muito solícito, para a gente trazer esse conteúdo aqui, porque às vezes... É porque assim, Natan, o que eu percebo? Cara, eu percebo que dentro do mercado de aposta, tudo é levado na brincadeira, tudo é levado na informalidade, tudo é levado de qualquer maneira. E quando a gente vem para um podcast trazendo um conteúdo, denso aqui, de qualidade, de informação, de conhecimento, é isso que agrega. Legal. É isso que é agregador dentro da comunidade. Porque eu sempre digo, como eu até falei pro Diego aqui, ninguém faz isso. Ninguém traz um contador para falar de regulamentação. Trazer um psicólogo para falar... Não, só querem trazer aqui... eu apostei aqui, ganhei 10 mil reais. Apostei... Não, acho que... Os reflexos disso. Né? Exatamente. E as vertentes daquilo. E as margens daquilo. Então, a gente tem que ser muito... a gente tem que ter muita responsabilidade. Legal. Né? Então, nós temos aqui... Eu e o Natan estamos fazendo um papel aqui de muita responsabilidade. E é como eu sempre falo para meus convidados. Se eu, juntamente com você, conseguir mudar o pensamento de uma única pessoa, já valeu tudo que nós falamos aqui. Legal. Né? Então, é muito importante que vocês tenham uma clareza. Porque outra coisa também que eu falo, e eu sei que vocês vão me dar pedrada sobre isso, não tem problema. O mercado de apostas esportivas está cheio de pessoas ignorantes, está cheio de pessoas que não querem trazer conteúdos para você, está cheio de pessoas que querem te manipular, está cheio de pessoas que querem tirar o dinheiro, colocar literalmente a mão no seu bolso e arrancar tudo que você tem. Ninguém quer passar conhecimento para você, ninguém quer falar assim... é isso que você tem que fazer, igual o Natan falou, de educação financeira. Por que nós não... O Brasil não tem educação financeira? Nunca teve, sabe? Nunca teve. Para quê? Para que a gente sejamos ali pessoas alienadas e achar que é só uma única coisa que vai levar aquilo e tudo mais. E não é. Abram os olhos. Veja quem de fato está te ajudando a tirar as areias dos olhos, que isso é importante ser falado, né, Natan? Muito bom, muito bom. Falou bonito, hein, Divan? Que isso, aqui Olha, assina embaixo aí, não tem nem o que complementar. Eu treinei bastante para falar essa parte aqui. Brincadeira. Não, eu concordo. Faz todo sentido isso para mim. Não faz todo sentido. Porque precisa. E cara, é assim, eu fico... É que você tá fora da bolha, né? Uhum. Assim, porque eu falo que as apostas esportivas é uma bolha, tipo, muito, muito fechada. E se você vê o tipo de conteúdo, velho, assim, são conteúdos rasos. Imagina, Divan, eu imagino. Porque se a gente abre o TikTok da vida, a gente vê tantas promessas... eu posso falar falsas, né? Claro. Não tem problema, não. Promessas falsas de riqueza que eu falo assim, como alguém pode acreditar nisso? E tem gente que acredita. Exatamente. Pessoal, eu não estou falando só na área das bets, não, tá? Eu estou falando de uma forma geral, tá? De uma forma geral. Não quero julgar aqui só um setor. Então, para mim faz todo sentido o que o Edivan fala, porque realmente, com o conhecimento em mãos, né? Vou trazer dessa maneira, você tem senso crítico para tomar uma decisão. Exatamente. Você vai saber classificar se aquele influencer, se aquela propaganda, enfim, se aquele post, ele tem um viés pro lado, olha, isso aqui é uma fonte de renda, isso aqui é um entretenimento. Apelativo, né? Apelativo, isso. Então você vai ter senso crítico de tomar essa decisão do que se trata aquilo ali. Mas se a gente não tem o conhecimento, se a gente não busca informação no mercado, e hoje em dia o Google, né, facilita, a internet como um todo, facilita um aprendizado tão rápido para a gente, né? Então, se você não tem esse aprendizado, com certeza você cai no golpe ali, você cai em algo que não é legal. E olha que coisa interessante também, até fazendo a questão de confissão, há um tempo atrás eu fiz um curso, eu criei um curso e liberei de graça pra galera. Cara, um curso completo. 23% das pessoas concluíram o curso. 23%? 23%.
Menos que um terço. Então, as pessoas não querem aprender. Não querem aprender. E era de graça. Era de graça. Era tipo assim, tinha 12 módulos, 80 aulas. E assim, eu fiquei tão decepcionado que aí eu falei assim, vou vender. E aí eu vendi. Comecei a vender. E aí aumentou para 43% de conclusão de curso. Sério? Então, olha que coisa de louco. O que é de graça, bom, as pessoas não dão valor. Legal. Não dá valor. Então, é por isso que tem que cobrar mesmo de vocês, seus picareta. E aí eu fico pensando, é muito louco. Tipo assim, até esses dias eu fiz um story também falando sobre... os apostadores no Brasil têm a regulamentação que merece. Sabe por quê? Porque ninguém vai lá questionar a parada de que está sendo feita errada. Ninguém quer ir lá se unir para fazer uma parada diferente. Ninguém quer vir num podcast para trocar uma ideia e falar, vamos fazer uma parada diferente, vamos levantar uma bandeira diferente aqui. Sim, importante. Nessa situação aqui, vamos fazer a coisa acontecer. Ninguém. Então, assim, os caras estão atrás, o apostador comum, o influenciador, quer fazer o tal do tigrinho. Dinheiro fácil, né? Quer o dinheiro fácil, quer fazer a roleta, quer fazer aquilo e outro. Então é por isso que eu falo. O apostador brasileiro tem a regulamentação que merece. Porque se fosse de outra forma, não seria essa casa da mãe Joana que é hoje. Sim, né? sim. Então, é por isso que eu acredito, Edivan, que existe esse preconceito, né? Porque, assim, o Tigrinho mesmo, que você citou aí. Eu nunca entrei nessa plataforma. Eu nem sei, eu não posso nem julgar se é uma plataforma interessante ou não. Eu não posso fazer esse julgamento. Mas, com a perspectiva do que o mercado passa para mim, é golpe. Tá? Com todo respeito. Estou falando aqui a perspectiva, a visão que o mercado me passa. Mas eu, particularmente, nunca acessei o aplicativo e fiz ali, brinquei, joguei e tudo mais. Então, infelizmente, por conta dessa falta de regulamentação, dessa falta de... Bom, vamos tratar esse assunto com seriedade, né? Aí fica banalizado o assunto. E não é legal. Exatamente. Sabe por que não é legal? Porque as bets giram muita grana no nosso país. Com certeza. Geram muito emprego, muitos empregos, muitos mesmo. Para se ter ideia, é na casa de 25, 30 milhões que um clube recebe de patrocínio. Tô errado? Não é na casa, é nessa casa. Ou seja, se uma casa de aposta consegue investir esse recurso, esse montante, apenas no patrocínio, o quanto que essa empresa não circula? E se partindo do princípio que uma casa teria que pagar 30 milhões de licença, quanto que 30 milhões? Quanto que não faturou? Pelo menos meio bi. Pois é. Né? Para que possa fazer sentido para eles. Porque o investidor ele não vai entrar no negócio para não ser rentável. Exatamente. Né? Então, o número 30 milhões é um número absurdo. Eu queria só 1% desse, né? Mas é um número absurdo. Mas para refletir. Se uma empresa, né, ela consegue, né, arcar com esse compromisso de uma taxa, só é uma outorga que fala para você entrar no mercado, o quanto que essa empresa não fatura? Considerando que ela tem folha de pagamento, ela tem marketing, ela tem os investimentos dela de custos de internet, ela tem outros custos. Então, 30 milhões é só uma ponta do iceberg aí, tem outros custos envolvidos. Então, baseado nesses custos, mais esses 30 milhões, o quanto que essa empresa não tem capacidade de gerar receita. É muita grana. Então, é um assunto sério. É um assunto sério que tem que ser tratado com seriedade e trazer uma regulamentação para que se possa operar de uma forma saudável. E agora uma dúvida aqui que surgiu. Esses 30 milhões, ele é pago como DARF? Boa pergunta. Como envolve uma área mais jurídica, né? Que aí tem um advogado envolvido e tudo mais. Eu não sei como que funciona a operação, né? O operacional. Mas, de fato, esses 30 milhões tem que ser pago lá para a secretaria responsável pela casa de apostas. Imagina uma DARF de 30 milhões? É louco. Caraca, velho. Mudando de assunto, você viu lá o Elon Musk, lá o Twitter, que pagou não sei quantos milhões lá na conta errada? Na conta errada, né? Imagina você fazer 30 milhões na conta errada. Nossa, mano. Então deve ser um DARF, viu? Deve ser um DARF para poder não correr o risco de destinar esse recurso para a conta errada. E assim, você que também está muito, muito intertido na parte contábil, pode acontecer, né, Natan? Isso aí já estou mudando um pouquinho de assunto aqui, mas a questão... Eu já recebi, por exemplo, boletos fakes, né? Imagina, né? Acontece muito. Essa questão de golpes, o Edivan, no mercado, que
tá muito em alta, tá muito em alta. Inclusive, eu vou aproveitar o gancho que o Edivan me deu aqui e passar o seguinte para vocês. E-mail, mensagem no WhatsApp da Receita Federal que trata ali de alguma intimação, pagamento de DARF ou algo semelhante, por favor, acione o seu contador e não caia nesse golpe, não clique, não pague o boleto, porque tá muito em alta isso, muito, muito. E-mail mesmo, eu recebo vários, né? Olha, você está com pendência no cartório X, você está com problema na Receita Federal. Então tem muitos golpistas no mercado. Um canal seguro para você ter tranquilidade na hora de saber, né, ter um raio-x da sua empresa, é sempre você contatar a sua contabilidade. A sua contabilidade, ela vai ter lá os caminhos corretos, vou classificar dessa maneira, para fazer um raio-x da sua empresa para ver se de fato aquele boleto é verídico ou não. Mas a Receita Federal não entra em contato por e-mail não, tá? Então você já tem mais um motivo para contratar o serviço do Natan, porque inclusive recentemente a minha esposa foi perguntar lá se era necessário pagar um boleto lá e a equipe dele falou que não precisava porque era uma situação de golpe também. Então, você tendo um contador de qualidade, de confiança, você vai evitar tantos problemas, tantos problemas. Eu até falei com a minha esposa esses dias, eu falei, a gente acha que contabilidade é só emitir nota? Que é emitir nota fiscal? Não é só isso não, filho. Tem muita coisa que o Natan explicou para mim, que ele faz lá tudo certinho, no final do ano faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Então a gente tem uma visão distorcida sobre certo tipo de prestação de serviço que é muito mais complexo e facilita e ajeita demais a sua vida. Isso é muito importante ser dito, né, Natan? É muito importante. Pô, velho, obrigado, viu? Obrigado mesmo por esse comentário, porque assim, eu sinto que a Ponce está no caminho certo, tá? A gente veio aqui para poder um papo sobre regulamentação. Só que você falou algo que é muito importante, até parece que você ouviu a minha conversa que eu tive com o meu irmão lá atrás. O meu irmão, uma hora ou outra ele vai ver esse podcast aqui, ele é líder, ele é um gestor de uma franquia de... Posso falar a marca? Claro. De rede de açaí, o Açaí Formosa. Inclusive é muito forte no Grande ABC, no estado de São Paulo como um todo. Tem uma aqui. Tem uma aqui, né? Quem não experimentou ainda, experimenta. Açaí Formosa. Muito bom, muito bom. Fenomenal. E quando surgiu o projeto da Ponce, né? Uma das pautas nossa na mesa de reunião que a gente, né, discutindo, elaborando estratégias para poder formalizar a empresa, abertura de escritório e tudo mais, é justamente essa. Porque a contabilidade, o contador, ele tem essa certa... como é que eu vou dizer? Esse rótulo, né? Rótulo. Definiu perfeitamente. De que é apenas um emissor de impostos do governo, ou seja, funcionário do governo. Mas, na verdade, não é, Edivan. Apesar de também executar essa parte, mas o profissional contábil, ele é uma figura importante dentro da sua empresa. Conforme ali... obviamente, o contrato estabelecido com o seu escritório de contabilidade, vou falar dessa maneira para os contadores não me bater, né? Ele pode te ajudar na gestão financeira da sua empresa, ele pode te ajudar com planejamento tributário, né? Ele pode te orientar com uma orientação trabalhista. Olha, só aqui nesse curto período eu falei 3 setores dentro da sua empresa que pode impactar, refletir de forma negativa no seu fluxo de caixa se você operar de forma equivocada, entendeu? Então, reforçando, e mais uma vez eu agradeço pelo seu comentário, a contabilidade é uma figura importante dentro da sua empresa, tá? Então, explore o seu profissional que está ali, chame ele para uma consulta, vamos bater um papo, vamos refletir sobre a minha folha de pagamento, vamos refletir sobre a minha parte fiscal, porque eu tenho certeza que o contador, ele pode te ajudar na gestão da sua empresa. E é muito importante também salientar aqui, galera, que obviamente nós estamos falando da parte de regulamentação, porque o podcast é voltado para as apostas. Mas o Natan, ele é especialista em outras áreas também, né? Então, se você quer, para vocês terem uma ideia, a minha esposa abriu uma loja, né? Uma loja física, e a gente foi pedir o auxílio do Natan e tudo mais. O Natan se prontificou em até ajudar a gente na precificação dos produtos. Então, assim, você que talvez fala assim, cara, eu não tenho interesse em apostar em isso mais, mas eu quero abrir um negócio próprio. O Natan pode ajudar. Mas eu tô assistindo só o podcast por curiosidade, mas o meu familiar quer abrir.
o Natan pode te ajudar. Mas eu não tenho ninguém aqui e tudo mais, mas eu quero fazer uma... Sabe? O Natan pode ajudar. Então, assim, o Natan nos ajudou desde a abertura da parte ali, da parte física mesmo, até depois que a gente falou assim, pô, Natan, a gente tá pensando em contratar e tudo mais. Foi totalmente solícito. Foi na loja, conheceu, você foi na loja, né? Conheceu lá, você vai até levar um vinhozinho pra gente também. Sim. Então, ele está solícito em ajudar. Nós estamos falando aqui num âmbito fechado, obviamente que o podcast ele é voltado para o assunto de apostas, mas o profissional Natan e a empresa dele, a Ponce, não é voltada para um nicho só. São para vários segmentos. Então, você que talvez queira trocar de contador, pô, não estou sentindo confiança, o Natan pode ajudar. Pô, Natan, será que você consegue me ajudar a ver se as minhas finanças, a minha tributação está ok? O Natan pode te ajudar. Legal. Então, assim, pensa nesse sentido, abra a cabeça, expanda, que você tenha certeza que alguma forma ele pode te ajudar. Nem que se for para ele falar assim, pô, tá tudo errado aí, manda aquele cara se lascar e já era, né? Porque às vezes a galera tá achando que mas eu vou chamar o Natan só porque é de aposta. Não, tem muitas vertentes, várias áreas que você atua também. Você deve ter clientes de todos os setores aí possíveis, né? Sim. Costumamos falar muito no mercado, né, de trabalhar de forma nichada e tudo mais, mas na verdade a nossa área, né, contabilidade, ou é comércio ou é serviço. E a gente domina os dois, né? Então é tranquilo. Eu sou comércio, tranquilo, a gente domina. É serviço, então a gente também domina. Quando a gente fala nichada até para alguns setores, né, às vezes tem uma vasta possibilidade. Eu quero abrir uma loja que só venda Havaianas. Legal, você pode vender roupas, sapatos, sandálias e tudo mais, mas eu quero concentrar na Havaiana. Mas ali tem uma vasta variedade para você operar. No caso da Ponce, no caso, ou você é serviço, ou você é um prestador de serviço, ou você é comércio. E as duas a gente domina. Muito bom. Meu irmão, a gente tá finalizando aqui. Legal. Eu quero te agradecer demais. Quero que você deixe as redes sociais. Como que a galera te encontra? Como a galera enche o seu saco lá para poder saber mais da Ponce e tudo mais? Agora pode falar que o espaço é seu aqui, a casa é sua, meu irmão. Como é que a galera te encontra? Legal. Bom, mais uma vez, obrigado à casa, né? O Diego, por ceder o espaço. Não, pro Diego não. Edivan. O Diego não? Aí, Diego, você não. Mas quero agradecer, né, a equipe, né? O Diego aqui envolvido, a equipe do Diego, o Edivan, né? Com o podcast Show de Bola, pelo espaço para bater esse papo e tentar, né? Na medida do possível, levar mais conhecimento para o público aí, porque eu acho muito importante esse compartilhamento de informações, tá? Eu acho que é assim que a nossa sociedade cresce, é assim que os empresários crescem, é assim que as pessoas físicas, né, que são os consumidores, crescem na vida. E para quem tem interesse, né, enfim, conhecer um pouquinho mais do Natan, conhecer mais um pouquinho da Ponce Contábil, o nosso arroba em todas as redes sociais é @Ponce Contábil, tanto no YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn. Então, se quiser bater um papo, tirar dúvida, pô, Natan, você cobra consultoria? Não, velho. Vai lá, a gente bate um papo. Se tiver no meu alcance, eu dou as dicas, né, que tem que ser dada, e é isso aí. Agora, o Instagram do Natan, né, esse daí que eu costumo divulgar, é Natan Ponce, apenas, @Natan Ponce. Então, e mais uma vez, obrigado mesmo pelo espaço, tá? O Natan, ele é com N no final, né? Não tem um acentozinho, né? Que às vezes as pessoas... Natan, por causa do... Não tem. Sem TH. Não tem TH. E o Ponce é PONCI. Tá? Vai ficar o arroba aqui embaixo. Vocês vão encontrar tanto da Ponce também como... E você tem meu podcast também, né, Natan? Sim, show de bola. Como é que é o podcast lá? O podcast lá é Ponce Contábil. Mas lá atrás a galera... É o quê? São seus clientes? Isso. Normalmente, qual que é o nosso propósito lá? É justamente isso que eu trouxe aqui para você, né? Tipo, que eu trouxe aqui na descrição. É compartilhar a informação, né? Então, lá a gente convida convidados, clientes, né? Que às vezes atuam no mercado de uma forma que se destaca. Ô, Joãozinho, vem cá, vamos falar sobre a sua padaria? Vamos compartilhar esse conhecimento, qual que é a sua história de vida, né? Motivar a galera que quer empreender. Muito bom. Então, a gente tem lá esse projeto, né, que é o Ponce Contábil. Tá no início ainda, eu acredito que deva ter lá uns 10 episódios, mas se Deus quiser aí, se Deus continuar cuidando, né, enfim, prosperando aí, a gente vai progredir mais e mais episódios lá dentro da casa. Muito bom. E eu me convido para participar também. Se quiser, será uma honra estar lá com vocês também. Com certeza.
Galera, pra você ter uma ideia, o cara traz conteúdo. Então, por exemplo, igual nós estávamos falando aqui. Você não é do nicho de aposta. Tem muita gente também que assiste por curiosidade, quer saber como é que funciona o mercado. Não gosto de aposta, quero aprender quem ele falou, quero abrir uma padaria. O cara já tem lá um episódio explicando lá como é que funciona a padaria. Qual outros clientes mais, de qual segmento? Rapaz, um episódio lá que eu destaco, que foi muito interessante, foi o setor de compras, tá? A gente levou um profissional... Online? Não, a gente levou um profissional que trabalha dentro da Scania, tá? Ele é responsável pelo setor de compras da Scania Brasil. Natan, mas o que tem disso de interessante? Você pode pensar que não. Posso estender um pouquinho? Opa, à vontade. Às vezes a gente pode pensar que não, mas o setor de compras dentro de uma empresa, ela é mega importante. Ainda mais, nós aqui, né, que estamos envolvidos na área digital, o nosso custo de operação, ele é baixo, né? Às vezes tem ali uma questão de tráfego, né? O própria plataforma de curso e assim vai, não quero entrar muito nesse nicho aí, mas assim, se a gente está falando de uma indústria, de um comércio e tudo mais, o setor de compras ele é muito relevante, o Edivan, porque se você comprar direito, você aumenta a sua margem de contribuição da sua empresa. Então, às vezes, se você não tem uma pessoa ali qualificada para efetuar as suas compras de forma a cortar custo da sua empresa, às vezes você não tem uma margem de lucro que você queria, uma margem de lucro saudável. Então, esse profissional que foi lá, ele trouxe vários feedbacks de como que ele opera, né? Algumas dicas importantes de como efetuar ali uma boa compra e ter, tanto no grande negócio quanto no pequeno negócio, ter uma compra saudável para que você tenha uma margem de lucro saudável na sua empresa. Sensacional. Então, mais uma dica aí, no YouTube, Ponce Contábil. Ponce Contábil, você encontra lá no Instagram também. Ele falou TikTok, LinkedIn. Entre em contato com o Natan, tira as suas dúvidas. Fala assim, primeiro vou dar uma técnica para você aqui, Você vai chegar lá no Natan, tirar suas dúvidas e tudo mais, e falar, então, meu irmão, eu vim pelo podcast. O que você vai fazer para nós aí? Ele vai conseguir dar alguma coisa, ele vai fazer de especial para vocês aí, para quem veio através do Show de Bola Podcast. Assina embaixo. Diegão, você tem como pegar aqui o presente que ele trouxe para nós? Para nós eu digo para mim, viu? Não é para você não, tá? Rapaz, Edivan, agora que eu tô olhando ali o nosso painelzinho, que é um espetáculo aqui, hein, Diego? O nosso painelzinho, eu pensei que ia ficar 10 minutos. É nada. O Natan trouxe aqui, um presentinho. Obrigado, hein, meu irmão? Legal. Presentinho da Ponce Contabilidade, uma lembrancinha apenas. Bom, show de bola. Eu gosto de chocolate, eu brinco com a minha esposa, que às vezes ela gosta muito de flor, né? Certo. E aí eu vou e compro um buquê de flor pra ela. Às vezes, tipo assim, fazer um agrado, né? Sei. E aí eu compro chocolate também. Só que o chocolate chega em casa, só dou e tal, mas quem come é eu o chocolate. Ela fica só Boa estratégia. Boa estratégia. Vou começar a praticar isso. Mas que é muito bom. Eu vou lá. E aí, tipo assim, tem alguns chocolates que ela não gosta tanto. Sei. Aí eu falo assim, esse aqui ela não vai gostar, mas esse aqui eu vou comprar, porque eu sei que só eu vou comer. Ô, Daiane, não vê essa parte não, hein? Senão você vai descobrir o segredo, hein? Meu irmão, quando a gente finaliza o podcast, certo, eu tenho um quadro que eu pergunto pra você algumas coisas, em alguns aspectos, e eu quero saber o que é show de bola pra você. Por exemplo, o que é show de bola pra você na Ponce Contábil? Na Ponce Contábil? A minha equipe. Sua equipe é show de bola? Show de bola, é. Quantos funcionários tem lá com você? Hoje a gente tá com uma equipe de 10 pessoas. 10 pessoas? 10 pessoas. Caraca, bastante gente. Show. Tá operando lá com a gente, a equipe show de bola. Top. O que é show de bola pra você na sua família? Eu posso falar que a família? Minha família é tudo de bom. Tudo? Show de bola. É, meu filho, minha esposa, as minhas filhas, né? Agora é no plural, né? Mais no singular, né? Porque tem uma pequena vindo aí, então tem minha mãe, meus irmãos. Então, pra mim, a minha família é show de bola. É show de bola? Show de bola. Qual é o nome da cidade lá que você vai sempre pra Minas? Rio Vermelho. O que é show de bola em Rio Vermelho? Rapaz, agora você fez uma pergunta boa, né? Eu acho que em show de bola em Rio Vermelho são os meus parentes. Porque é uma cidadezinha bem pequenininha, é bem pequenininha. Lá, enfim, tem algumas dificuldades lá na seara política, não quero entrar, mas tipo assim, minha família lá é show de bola. Agora, na redondeza de Rio Vermelho, recomendo Cerro. É um ótimo... Diamantina. É um ótimo lugar para se visitar. Aí também é show de bola. Top. Agora, para finalizar, o que você acha quando você chegar no dia 31 de dezembro de 2024, você ter olhado para trás e falar, isso aqui foi show de bola nesse ano? Show de bola? Rapaz, que boa pergunta.
Que boa pergunta. Olha, esse ano eu acho que eu posso dizer o nascimento da minha filha. Porque tá programado aí para dezembro, se não pular para 1º de janeiro, né? Mas eu acho que é minha filha. Filha. A Malu. Top demais, meu irmão. Quero te agradecer de coração pela sua vinda. Eu que agradeço. Um conteúdo muito agregador. Eu sempre digo que eu não trago aqui qualquer pessoa. As pessoas que vêm aqui, eu faço eu sou bem criterioso, né, nessa questão, porque a minha ideia aqui é passar conhecimento, é passar sabedoria, e é como eu disse, se eu e você conseguir mudar o pensamento de uma pessoa, cara, tudo isso aqui que a gente fez já valeu a pena, já foi sensacional, já foi top demais. Legal. E eu acho que é isso que a gente pode contribuir um pouquinho só para essa comunidade tão carente de informação, de conhecimento, e trazer você, um cara com nível intelectual tão elevado, com um conhecimento tão perspicaz, você consegue passar com uma clareza e também com uma didática tão boa, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, e saiba que as portas estão abertas. Quando você quiser voltar aqui com seu irmão e tudo mais, vai ser um prazerzaço a gente poder bater esse papo novamente. Quem sabe da próxima eu tomo um vinho com você. Muito bom, Edivan. Eu só tenho que agradecer pelas palavras e quem sabe, né? O meu irmão é bom, hein, em oratória. Hein? Sim. Aí vai ser obrigado mesmo, Edivan. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Galera, é isso então. Tamo juntão. E até o próximo Show de Bola Podcast.